Um dos goblins gritou que o líder estava morto. Agora o clube do líder pertenceria a ele. O goblin, acenando com o porrete de líder, disse que agora ele seria o líder. Seu parceiro disse que não concordava. Os goblins estavam prontos para lutar entre si pelo direito de possuir um taco e pela oportunidade de serem chamados de líderes. Os dois monstros verdes caíram no chão e lutaram entre si. Os outros goblins os cercaram e gritaram em sinal de amizade. Um dos goblins disse que o líder tinha um saque intocado. Deveríamos ir até o covil e pegá-lo. No entanto, outro goblin percebeu que o tipo que protegia a presa estava prestes a retornar. De fato, um goblin em trapos e roupas rasgadas apareceu na esquina. Os goblins gritaram atrás da criatura que era ele quem estava protegendo a presa. Uma criatura horrenda que cobria o corpo como um homem. Ele é o único que sabe onde a presa está escondida e a quer para si. Um bando de goblins decidiu seguir esse tipo estranho e levar os despojos de seu líder morto. Dois goblins astutos disseram que deveríamos esperar, pois alguém forte já havia ido até lá. Temos de esperar até que eles comecem a lutar. O goblin vestido acelerou o passo. Ele ouviu alguém pedindo ajuda. Correndo para a toca do líder, ele viu 3 goblins atacando uma garota. A garota estava gritando para que eles parassem, pois não queria ter filhos com os goblins. A garota viu um goblin com roupas e gritou para que ele a ajudasse. O estranho goblin disse para os malandros se afastarem da garota imediatamente. Um dos agressores disse: "Essa aberração veio de novo? O líder está morto, então essa garota pertence a mim agora." O vilão acrescentou que se esse tipo ousasse levá-la embora, ele poderia pagar com a própria vida. O goblin e seus cúmplices atacaram o homem de roupas estranhas. Ele disse que iria destruí-lo. O goblin vestido desembainhou sua espada. Ele não podia acreditar que aberrações de nível tão baixo o estivessem atacando. Ele disse que não iria morrer aqui, que iria sobreviver. Empunhando a espada, o homem declarou que, se não o deixassem passar, teriam que morrer. Os vilões se assustaram, deram meia volta e começaram a fugir. Eles gritaram que o cara tinha uma arma, mas prometeram ameaçadoramente voltar. A garota se aproximou do goblin cansado e lhe agradeceu. Ele a salvou novamente. A garota disse que ele não a machucou e continuou a protegê-la. Ele é realmente muito diferente dos outros goblins. O estrangeiro pediu que ele aguentasse e não perecesse. O goblin achava que ele era realmente diferente dos outros. Na verdade, ele também costumava ser humano. O que ele não esperava, no entanto, era que seu local de encontro com Deus, após ser atropelado por um caminhão, acabaria sendo outro mundo com um sistema. Ele não tem nenhum outro recurso além da visualização de algumas estatísticas. No entanto, ele não ficou parado nos últimos dias e obteve algumas informações do que a garota lhe disse. Nesse mundo criado pelos deuses, há muitos monstros diferentes. No entanto, os humanos ainda conquistaram seu lugar neste continente por pura vontade. Os goblins são considerados os mais fracos e desagradáveis de todos os monstros deste mundo. Suas características são realmente muito fracas neste momento. Até mesmo os goblins comuns são capazes de destruí-lo. É necessário encontrar uma maneira de se tornar mais forte. Uma dessas maneiras é poder acasalar com as fêmeas. Os goblins têm a capacidade de se fortalecer por meio de acasalamento e reprodução constantes. Mas não há fêmeas entre eles, então eles usam fêmeas de outras raças para se reproduzir. E é isso que os leva a saquear constantemente. O cara não podia fazer isso porque ele já foi um ser humano. A garota disse a ele para não se preocupar. Depois de passar esses dias com ele, ela percebeu que ele era completamente diferente e não queria viver com o resto dos goblins. Ele não precisa se preocupar. Quando os cavaleiros vierem buscá-la, ela dirá que ele a está salvando o tempo todo. Os cavaleiros são sempre honestos e justos. Ela tem certeza de que eles concordarão em deixá-lo viver na aldeia. Se o sistema ainda não estiver totalmente ativado, ele só precisa aguentar até que as pessoas cheguem e ele receba a proteção delas. Dessa forma, ele poderá sobreviver e então descobrir gradualmente como ativar a coisa. O menino ouviu que os duendes estavam voltando com ajuda. Ele disse à garota para se esconder imediatamente. Um dos goblins correu para a frente e disse que queria esse homem. Ele quer ficar mais forte para não morrer. O cara destruiu o goblin e disse à garota que as pessoas pareciam ter vindo atrás dela para resgatá-la. A garota se alegrou. Provavelmente é uma ordem sagrada. Isso é ótimo.
e ela quer conhecê-los. Nesse momento, o cavaleiro que apareceu usou um golpe de espada, espalhando o ki dos goblins em diferentes direções. O cavaleiro disse com raiva que essas criaturas vis haviam rasgado o manto da Ordem Sagrada. O goblin vestido olhou para o cavaleiro. Era a primeira vez que ele via estatísticas tão altas desde que havia entrado neste mundo. O homem à sua frente era de fato humano. A garota se aproximou do cavaleiro e disse que eles estavam aqui. O goblin que estava ao lado dela achou que esse cavaleiro era muito fácil de lidar com os inimigos. No entanto, o goblin viu o cavaleiro apertar a espada com mais força quando notou a garota se aproximando dele. O goblin correu em sua direção e no último momento conseguiu empurrar a garota para o lado. O cavaleiro tentou golpear a garota com sua espada. O goblin se perguntou: esse homem não está aqui para salvar o dia? Por que ele a está atacando? Talvez a caverna esteja muito escura e por isso ele a tenha confundido com um goblin. O cavaleiro se aproximou e disse que era uma pena para ele. O goblin conseguiu se esquivar de seu ataque. A garota perguntou em lágrimas o que o comandante estava fazendo. É ela, Kélia. O cavaleiro lhe diz para ficar quieta. Ele sabe que ela é Kélia. No entanto, ela já foi capturada por goblins, talvez até carregando um em sua barriga. É ridículo para uma criatura imunda como ela esperar misericórdia. Ela deve se arrepender de seus pecados para a grande mãe sagrada. Kélia disse em lágrimas que, embora os goblins a tenham sequestrado, eles não a contaminaram. Tudo isso graças ao goblin que estava ao lado dela. A garota apontou para seu companheiro e disse que esse goblin a estava protegendo. O cavaleiro brandiu sua espada contra Kélia. Ele disse que ela poderia ter inventado algo mais convincente. Será que ela realmente acha que ele é um tolo? Ela iria para sua perdição com esses monstros humildes. O monstro vestido não conseguia acreditar em seus olhos. Ele gritou para a garota fugir. Havia outra saída por ali. O goblin pegou um porrete e confrontou o cavaleiro. O cara não esperava essa reviravolta nos acontecimentos. De repente, uma mulher apareceu na caverna e disse a Loader para parar. Naquele momento, o goblin se viu em uma esfera brilhante. A mulher que estava na frente dos cavaleiros disse que esse goblin parecia um pouco estranho. Kélia, de joelhos, aproximou-se da mulher e lhe disse para deixar que o santo a salvasse. A garota se levantou e, pegando as mãos da mulher com as suas, continuou pedindo à santa que a salvasse. A santa se perguntou se o goblin entendeu suas palavras. O goblin pensou que estava enfrentando a donzela sagrada de Ifreia, uma representante do templo sobre o qual ele havia sido informado. Se ele quisesse sobreviver, ela era sua única chance. O goblin perguntou: eles a chamam de Virgem Santa, não é mesmo? Ele não é realmente um monstro. Ele costumava ser humano. O goblin explicou que havia se tornado assim por causa de um incidente. Ele poderia explicar se fosse com os humanos. O cavaleiro disse que esse sujeito seria mais inteligente do que o resto dos goblins. Uma raridade. E Freya notou que, normalmente, os goblins são criaturas estúpidas e inferiores, incapazes de pensar e falar com tanta fluência. Talvez ele tenha sido enviado a eles pela Santa Mãe. E Freya perguntou a Kélia se esse goblin realmente não a machucou. A garota respondeu que ele não havia feito nada com ela. Pelo contrário, ele a protegeu dos outros goblins e lhe deu comida. E Freya reconheceu que esse goblin era especial. Fazia sentido levá-lo com eles. Eles o estudariam minuciosamente antes de tomar qualquer decisão. O goblin disse que concordava e que iria com os humanos. O garoto pensou que finalmente alguém aqui poderia ouvir a razão. Como ficar aqui significaria a morte, ele poderia muito bem ir com eles e provar sua inocência. E Freya disse a Loader que eles estavam indo embora. Todos se dirigiram para a saída da caverna. O goblin agradeceu à Virgem Santa por sua bondade e prometeu retribuir. No entanto, naquele momento, Loader cravou sua espada no estômago de Kélia. Isso aconteceu pelas costas do goblin. A garota gritou. O goblin se virou e viu Kélia sangrando e caída no chão. E Freya virou-se para o goblin e, com seus olhos demoníacos, disse-lhe que, quando voltassem, ele os recompensaria bem por tudo. O goblin ficou sem saber o que fazer agora. Uma semana inteira se passou desde então. Os eventos continuaram na cidade. Saint, Freya e Loader conversam com os habitantes da cidade na praça. O cavaleiro disse que o último ataque dos goblins
causou grandes danos a essa cidade brilhante. Os goblins atacaram sorrateiramente e dizimaram 30 habitantes. Os habitantes da cidade gritavam que os goblins eram uma raça vil. Sangue por sangue, olho por olho. Homens e goblins são inimigos eternos. Loder acrescentou que a Ordem Sagrada havia cumprido a ordem do templo e destruído aqueles goblins. Eles haviam vingado os mortos. E Freya disse que as pessoas da cidade deveriam continuar a visitar o templo. Eles, por sua vez, protegeriam seus seguidores. Após o discurso, sentado em seu escritório, Freya disse que o sermão de hoje foi um grande sucesso. As pessoas estão mais estúpidas do que nunca. Agora eles vão orar ainda mais e trazer mais ofertas. E Freya ouviu seu chamado. Era um goblin, envolto em uma máscara de metal. Um goblin abatido com uma máscara no rosto estava crucificado na parede. Ele estava xingando e amaldiçoando a mulher. E Freya olhou cansada para esse mártir. Será que ele ainda estava vivo? De onde ele tirou tanto desejo pela vida? Não é de se admirar que eles ainda não consigam expulsar esses monstros do continente. A mulher queria ver como o veneno funcionaria nesse goblin. O goblin disse que ela o enganou a todos e destruiu Kelia. Será que sua louvada ordem sagrada chama isso de justiça humana? E Freya se aproximou do goblin e perguntou como ele se atrevia. Uma criatura fraca, luxuriosa e sem valor como ele decidiu falar sobre a justiça humana? Kelia estava enfeitiçada por esse goblin, ousando falar por ele. Foi uma traição à humanidade e à ordem sagrada. Sua morte foi sua redenção. E Freya acrescentou que os goblins são as maiores pragas deste continente. Ela está fazendo um grande favor ao falar com esse monstro agora. O goblin deveria ser grato e trazer seu corpo pequeno e nojento como uma oferenda para contribuir com a experimentação humana. O goblin pensou, será que ele vai morrer agora? O cara achava que a culpa era toda dele. Foi estúpido como as coisas aconteceram. Sendo um humano, renascido como um goblin de baixo nível, ele havia confiado tolamente na compaixão humana, pensando que eles eram justos e gentis. Depois de retornar à aldeia, Loder e Freya o torturaram e brincaram com ele como quiseram, não acreditando em uma palavra do que ele dizia. O cara não durou muito tempo porque Freya o perseguiu até a morte. Se lhe fosse dada outra chance, ele não confiaria nas pessoas de jeito nenhum. Ele definitivamente quebraria todos os seus ossos e beberia seu sangue. Se ao menos ele tivesse outra vida. O goblin se perguntava, ele ainda estava vivo? Para onde ele tinha ido? O sistema de simulação de vida do goblin foi ativado. Seria esse o sistema pessoal dele? Acontece que ele só é ativado após a morte. E ele pode trazê-lo de volta à vida? Mas parece que ele renascerá como uma criatura goblin inferior novamente. O sistema me disse para escolher uma opção, sim ou não. Se você escolhesse não, a alma se dissiparia e morreria permanentemente. Se escolhesse sim, a memória atual seria mantida e o objeto voltaria uma semana para a caverna dos goblins. O cara percebeu tudo. Ele precisa manter a memória e voltar uma semana atrás. Essa é uma oportunidade para ele se vingar. Vingança contra Loder e Freya. O cara não hesitou e escolheu sim. O sistema recebeu uma mensagem de que a vida do Goblin 2.0 começou. O movimento para a caverna dos Goblins está ocorrendo. Para ajudá-lo a viver pelo menos um pouco mais, o sistema tornou o herói um pouco mais forte. O cara achou que um pouco mais forte ainda é melhor do que nada. O sistema informou. Embora o herói tenha sido revivido, o perigo ainda não havia terminado. A Holy Order chegará até o mestre. Se o herói morrer novamente, o sistema não conseguirá revivê-lo. O garoto perguntou o que esse sistema era capaz de fazer. É um sistema de simulação da vida dos goblins. O usuário é capaz de criar uma simulação para antecipar eventos futuros. O goblin se alegrou. Agora, ele seria capaz de prever o futuro. Nosso herói decidiu começar imediatamente. O cenário atual é sobreviver em uma caverna de goblins. É necessário avisar os outros goblins e se unir para derrotar Loder e seus homens. Você deve deixar os outros goblins para trás e escapar sozinho. Você precisa se esconder em uma caverna e rezar para que ninguém o encontre. O herói pensou. Embora tivesse 3 opções, ele tinha certeza de que, mesmo que se unisse, os goblins ainda não conseguiriam lidar com Loder. Somente fugindo,
é que se pode garantir a sobrevivência. Primeiro, ele deve tentar simular a opção com o maior número de pontos. Se ele puder trocá-los por armas, talvez consiga derrotar Loader com um ataque surpresa. O sistema informou que o herói decidiu liderar os Goblins em uma batalha desesperada contra o Cavaleiro Sagrado Loader. Devido à grande diferença de força, Loader destruiu o herói de qualquer maneira. O herói superestimou demais a força dos Goblins. Como nosso herói pensou contando com os Goblins, ele não terá chance de derrotar Loader, mas ganhou alguns pontos. O cara abriu a seção de trocas e viu muitas armas. No entanto, ele tem muito poucos pontos. As moedas que ele tinha poderiam ser gastas em uma adaga. É uma lâmina élfica leve e rápida. Nosso herói verificou e se alegrou com o fato de que era uma lâmina muito afiada, muito diferente das armas normais dos Goblins. Se você atingir um ponto vital, poderá destruir qualquer pessoa com um único golpe. Nosso herói perguntou ao sistema: por que Kellia não está aqui? Para onde ela foi? O sistema informou que alguns detalhes da linha do tempo haviam mudado devido ao renascimento do herói. Na linha do tempo atual, Kellia não foi capturada por Goblins, portanto, ela vive uma vida feliz e pacífica na aldeia. Nosso herói pensou que, afinal, parecia ter cumprido sua promessa à garota. Nesse caso, ele não tem mais nada com que se preocupar. O rapaz decidiu que poderia sobreviver sozinho e fugir daqui. Essa é a passagem mais estreita, a entrada pelo lado de fora é menor, portanto deve haver menos guardas aqui. Os guardas do lado de fora estavam discutindo sobre os Goblins. Como eles eram nojentos, o trabalho de guardar a caverna. Nosso herói se aproximou. Ele podia ouvir os guardas conversando. Esta é uma pequena passagem. Qualquer Goblin que sair daqui será imediatamente destruído pelo martelo. O guarda disse que, por ordem do Senhor, Loader, qualquer garota que tentar escapar durante esse caos deve ser destruída. Não se deve permitir que elas cheguem à aldeia. O jovem Goblin pensou que essa ordem estava disposta a destruir até mesmo os seus próprios membros em prol de seu domínio. O que dizer de um Goblin como ele? O garoto achou que não tinha escolha a não ser participar da batalha. Os guardas ouviram gritos vindos da caverna. Alguém estava pedindo ajuda. Ele havia sido sequestrado da Cidade Santa. Eles notaram alguém correndo da caverna em direção a eles. Um dos guardas decidiu que, se destruísse alguém, o Sr. Loader certamente o recompensaria. O cavaleiro olhou para dentro da caverna e disse que tinha vindo aqui para libertar todos. Você não pode ter medo, e pode se libertar. O Goblin pensou que estava prestes a enfrentar o homem. Ele havia voltado para se vingar. O guarda que estava mais próximo da caverna parou ao lado daquele que saiu da caverna. Seu colega se perguntou por que ele havia parado. Nosso herói, depois de se livrar de um guarda, avançou com sua lâmina élfica e atacou o outro guarda. O guarda viu que estava sendo atacado por um Goblin e gritou de surpresa. Nosso herói, usando o fator surpresa, atacou o homem armado. O guarda foi esfaqueado e começou a sangrar. O Goblin gritou bem alto. O guarda, caindo de costas, perguntou surpreso: esse Goblin realmente sabe falar humano? O guarda se ajoelhou e pediu para ser libertado. Ele se arrependeu do que havia feito. O guarda mostrou uma foto de sua esposa e filha e disse que tinha uma família esperando por ele em casa. O guerreiro disse que seu oponente é inteligente, que ele deveria entendê-lo. Ele só está seguindo ordens. Ele está apenas seguindo ordens. Ele foi forçado a vir até aqui. Ele tem ouro e uma jovem, e está pronto para trazer tudo isso para cá. O guarda pediu ao Goblin que pensasse sobre isso, pois nesse caso, ele poderia ganhar muito se o deixasse viver. Naquele momento, o guarda estava escondendo um punhal atrás das costas. Decidindo que o Goblin estava distraído, o guarda balançou sua faca e estava prestes a golpear o oponente enquanto o chamava de monstro estúpido. Nosso herói foi mais rápido e mais determinado, perfurando o guarda com sua lâmina. O jovem Goblin ficou ao lado dos guardas que ele havia destruído. O garoto ouviu uma voz vinda de longe. Ele não podia confundi-la com a voz de Loader. O cavaleiro está vindo nesta direção. O jovem decidiu que eles se encontrariam em breve. O rapaz tirou as roupas dos guardas que havia destruído. Para evitar ser visto agora, o jovem Goblin se afastou na direção oposta de onde vinham as vozes. Loader e Freya se aproximaram dos guardas e ficaram muito surpresos ao vê-los destruídos. Loader estava furioso. Será que os Goblins passaram por eles?
E Freya disse que parecia muito com o trabalho de mutantes. O que Loader pensa sobre isso? O companheiro concordou. Se os goblins escapassem, seria uma coisa ruim. O cavaleiro disse com raiva sobre os guardas que não conseguiam nem derrotar os goblins mutantes, verdadeiros marginais. E Freya disse que os goblins mutantes são muito interessantes. A mulher acrescentou que se conseguissem capturar um, poderiam se divertir muito com ele. Uma vez longe daquele lugar, nosso herói sentou-se na grama e pensou que finalmente estava salvo. Dando uma mordida em uma maçã, o cara disse: se essas pessoas odeiam tanto os goblins, ele fará coisas de goblin para elas. Os goblins são capazes de ficar mais fortes, acasalando e devorando. Ao aumentar suas características, ele poderá gerar descendentes mais fortes e expandir sua influência. Nesta vida, ele fará com que o único desejo de todo homem humano seja perecer. E fará com que todas as garotas gemam e se lamentem por sua perna. O herói se perguntou se Loader ainda estava procurando por ele com seus homens. Alguém escondendo o rosto passou por ele. O jovem Goblin achou que era necessário atacar primeiro para obter uma vantagem e atacou o homem. O estranho tropeçou em uma pedra, perdeu o equilíbrio e começou a cair. O jovem com a adaga na mão se perguntava: o Goblin à sua frente também era um Goblin? Na frente do nosso herói estava um Goblin, mas com características femininas. Mas, até onde ele sabia, os Goblins só dão à luz machos. Portanto, eles só podem se reproduzir acasalando-se com outras espécies. A garota pediu ao rapaz para não bater nela. Ela só está aqui para pegar água. O jovem se perguntou: como um Goblin poderia falar tão bem? Afinal, o que estava acontecendo aqui? O sistema informava: se um Goblin macho se casasse com uma Goblin fêmea, ele se tornaria um lendário deus Goblin. O rapaz se perguntou: o casamento com essa garota o tornaria um deus Goblin? A garota disse com medo que, na verdade, havia sido enviada apenas para buscar água. Se ela não fizesse isso, o chefe a destruiria. O cara se desculpou e disse que não queria assustá-la. Ela não deveria chorar. Afinal, se ela continuasse gritando, poderia atrair a atenção de Loader e seus soldados. A garota se perguntou se seu companheiro também podia falar. O garoto acenou afirmativamente com a cabeça em resposta. O garoto pensou que, normalmente, os goblins não eram capazes de falar corretamente. Ela provavelmente não conseguiu se socializar adequadamente com outros goblins. Ela disse que esse jovem era gentil, pois os outros só batiam e a repreendiam. Era a primeira vez que alguém cuidava dela com tanto carinho. Se ele não tivesse outro lugar para ir, poderia voltar com ela para sua tribo. O jovem se perguntou: haveria realmente uma tribo de goblins por perto? Ele não tinha certeza se Loader o estava seguindo. Definitivamente não era hora de acasalar. O principal era encontrar um lugar seguro. O estranho disse que ela poderia levar esse rapaz para sua tribo. Tudo o que o jovem queria saber agora era onde poderia encontrar seus subordinados. A garota levou o rapaz para seu acampamento, localizado no meio da floresta. Os goblins, vendo o estranho, começaram a sair de suas habitações. Os monstros armados ficaram surpresos. Por que esse Goblin está vestido como um humano? Por que ele é tão estranho? O cara achou que havia muitos Goblins nessa tribo. O jovem disse que tinha vindo para se juntar a essa tribo e perguntou quem estava no comando. Os Goblins ficaram surpresos. Será que um estranho realmente queria ver o chefe deles? Você não pode simplesmente ir ver o chefe quando quiser. Temos de pegá-lo e levá-lo ao chefe nós mesmos. A garota gritou que esse cara não é ruim, que não deve agir precipitadamente. Uma corajosa mulher Goblin protegeu o jovem dos guerreiros armados com seu corpo. Naquele momento, alguém perguntou ameaçadoramente por que todos estavam reunidos aqui. Um enorme Goblin com um cajado na mão apareceu na frente do grupo. Era um Goblin sênior do 25º nível. Ele perguntou o motivo de toda a agitação. O garoto se perguntou: será que existe mesmo um Goblin tão forte nessa tribo? O Goblin mais velho perguntou à garota por que ela havia trazido o estranho. A garota assustada respondeu que o jovem não tinha para onde ir. O Goblin mais velho se alegrou e disse que, nesse caso, eles destruiriam o estranho e fariam um banquete. Os Goblins se alegraram. Agora eles teriam carne e comeriam o estranho. O jovem lhes diz para parar. Ele sabe como fazer armas.
Então pede permissão para se juntar a eles. Ele tornará essa tribo mais forte. O Goblin mais velho disse a seus guerreiros que parassem. O monstro se aproximou do nosso herói e disse que não tinha nem mesmo o cheiro de tais habilidades. O que exatamente ele pode criar? O jovem disse: se ele encontrar minério de ferro, ele fará ferramentas domésticas simples. Ele precisa de um pouco de tempo. Ele tem certeza de que eles ficarão satisfeitos. Parecia que quanto mais alto o nível do Goblin, maior sua capacidade mental. O jovem Goblin acrescentou: se a tribo tiver ferramentas de ferro, será capaz de lidar com todos os monstros e humanos. Eles derrotarão todos. O Goblin mais velho disse que, com armas feitas de ferro, não é preciso ter medo de humanos. Elas podem lidar com humanos e até mesmo com elfos. O Goblin mais velho disse que daria uma chance a esse garoto. Dentro de 3 dias ele deve encontrar minério de ferro e fazer uma arma. Então ele viverá. O Goblin mais velho acrescentou que, se o rapaz não conseguisse concluir a tarefa, ele e a garota seriam destruídos. Nosso herói estava sozinho com a garota. Ele achava que esses monstros manteriam suas palavras. Com sua força atual, não será possível resistir diretamente. Por isso é necessário atrasar o tempo e criar uma arma para ficar mais forte. A noite havia caído. A Goblin Girl lhes disse para parar. Ela não podia ir mais longe, pois haviam passado o dia todo na estrada. Um dos monstros jogou a garota no chão e começou a chutá-la, dizendo que, se ela não conseguisse encontrar o minério, morreria. A menina gritou que estava sentindo dor e pediu para não ser espancada. Ela ficará quieta. Nosso herói jogou uma pedra na cabeça de um dos goblins. Ele disse que esses monstros o estavam seguindo para procurar minério, não para fazer bagunça. O cara acrescentou que já havia explicado onde encontrar o minério. Portanto, cada um deles deveria trazer pelo menos uma parte dele para sobreviver. O jovem sacou sua lâmina élfica e disse que, caso contrário, não pouparia ninguém. Os goblins estavam assustados, mas parece que ele tem armas de ferro. Ele pode realmente destruí-los. Assim que eles tiverem suas próprias armas de ferro, terão sua vingança. Nosso herói achou que esse goblin estava certo. É necessário destruí-los antes que eles produzam armas. Guy se lembrou da mensagem do sistema. Se um goblin macho se casar com uma goblin fêmea, o goblin macho se tornará um deus goblin lendário. Ele pensou que era hora de se tornar mais forte. O jovem disse a Yui para parar de chorar. Ela não quer ficar com ele? Se ela estiver com ele, poderá comer carne todos os dias e viver no calor. Ninguém mais a tocará. O rapaz acrescentou que sempre mantém sua palavra. Mas por enquanto ele está muito fraco e precisa muito da ajuda dela. A garota perguntou como seu interlocutor poderia se tornar mais forte. O namorado respondeu que isso só poderia ser feito se ela quisesse ter filhos com ele. A garota ficou surpresa. Isso é realmente possível? Mas eu ainda não tentei. Ninguém nunca ficou mais forte com minha ajuda. O jovem Goblin disse que não era difícil, desde que ela estivesse disposta. Ele lhe mostraria e contaria tudo. O jovem explicou que o processo começa com isso, e beijou a garota nos lábios. A garota gostou desse processo e disse que queria que esse cara ficasse mais forte. Ela disse que já quer ter um bebê com ele. O sistema recebeu a mensagem. Esse casal vai ter 7 filhos e está fazendo um upgrade. O sistema informou que, devido à elevação, esses goblins recebem pontos e reforços extras. O jovem goblin se esforçou ao máximo para ficar mais forte. Depois de se familiarizar com as mudanças em seus parâmetros no sistema, o cara achou que não só tinha aumentado seu nível, mas também melhorado sua forma. As chances de ele vencer aumentaram. Após o processo de reforço, o jovem disse que essa garota agora pertence a ele. Ele sempre a protegeria. A garota respondeu que Ling Tian tinha se mostrado muito bom. Os jovens ouviram alguém gritando. Alguém estava pedindo ajuda. Um goblin apareceu por trás de uma rocha, carregando algum tipo de pedra em suas mãos. Ele gritou que estava sendo perseguido por um lobo-demônio. Ling Tian viu o minério de ferro nas mãos do goblin. Será que ele realmente o encontrou? No entanto, ele também trouxe problemas atrás de si. O cara disse para a garota esperar por ele aqui e não ir a lugar algum. Yui disse a Ling Tian para ter cuidado. O pequeno goblin fugiu da fera furiosa com medo. O lobo demoníaco tinha a boca aberta e estava prestes a engolir o monstro. No entanto, Ling Tian se aproximou do lobo e fincou sua lâmina élfica em seu pescoço. A fera rugiu alto. Após uma breve batalha,
O lobo foi derrotado. O Goblin agora olhava com medo para o nosso herói. O cara disse que isso era bom. Agora o Goblin poderia lhe dar o minério. Lin Chen elogiou o monstrinho e disse que se encontrasse mais minério, com certeza faria uma arma personalizada para ele. Os Goblins ficaram surpresos. Será que esse cara realmente faz coisas? Será que ele vai conseguir? O jovem mostrou uma lança com ponta de metal e disse que havia feito essa arma com minério de ferro. O pequeno Goblin disse que esse mestre não os estava enganando. Ele mesmo destruiu o lobo demônio e salvou todos eles. Portanto, ele também pode fabricar armas. Uma lança de ferro é muito mais perigosa do que uma lança de pedra. Lin Chen levantou sua lança e perguntou: "Quem quer um desses?" Todos os Goblins levantaram as mãos e disseram que queriam uma coisa dessas. Era o que eles queriam. Um Goblin mais velho apareceu no gramado e disse que não era ruim. Ele não esperava que esse jovem parecesse ser um grande mestre. O Goblin mais velho disse que se esse cara quiser ficar aqui, não é tão simples assim. A próxima tarefa é fazer 50 armas em 2 dias. Lin Chen se perguntou: por que essa cabeça é tão cruel? O pequeno Goblin disse a Lin Tian para dar o seu melhor. Ele o ajudaria. 2 dias se passaram e chegou a hora marcada. Foram feitas lanças com pontas de metal. O garoto disse: "Isso é o que o Goblin Sênior ordenou." Os Goblins não esperavam. O irmão Ling Tian manteve sua palavra. O Goblin mais velho disse que foi um ótimo trabalho. Depois de uma caçada bem-sucedida com novas lanças, o líder disse que todos deveriam se encher de comida deliciosa hoje e comemorar a entrada na tribo Lin Tian. Yi disse ao jovem que esse sacrifício era especialmente para ele. Ela tinha um pedaço de carne em suas mãos. Lin Chen abaixou a cabeça. Ele se sentiu muito mal. A garota se perguntou: o que aconteceu com o cara? Um Goblin ancião apareceu na frente de Ling Tian e Yue. A garota olhou para ele com surpresa. O monstro riu, dizendo que contava que esse cara fosse mais esperto. Será que o forasteiro achava que ele não tinha percebido sua ansiedade? Se Ling Tian se atrevesse a invadir sua autoridade, esse assunto não terminaria bem para ele. O Goblin mais velho agarrou a garota pelos cabelos e disse: então eles formaram um vínculo? O chefe coçou o pescoço da garota e disse que, nesse caso, deveríamos testá-la, para ver se ela era boa. No momento seguinte, Ling Tian se levantou e empurrou a garota para longe do ancião. O cara empurrou sua lâmina élfica para frente. O monstro se perguntou: como esse patife se atreve? Lin Tian disse que o Goblin mais velho não tinha astúcia. Ele sabia há muito tempo que a carne seria envenenada e, por isso, apenas entrou na brincadeira. O Goblin Supremo e Ling Tian se enfrentaram em um combate corpo a corpo. O jovem se virou e desferiu um golpe cambaleante com sua lâmina em seu oponente, que estava em desvantagem. O vilão foi destruído e caiu sem sentidos no chão. Lin Chen se virou para encarar a tribo e disse que agora era o novo líder. Ele ajudaria os Goblins a lutar contra os elfos e os humanos. Lin Chen levantou sua espada e disse que estava permitindo que todos se acasalassem. Agora eles sempre teriam carne. Os Goblins se alegraram e começaram a elogiar o novo chefe da tribo. Agora eles teriam uma nova vida. Lin Chen apontou para a antiga cabeça destruída e disse que esse era um presente para toda a tribo. Os Goblins se alegraram e atacaram o corpo da vítima. Começaram a despedaçá-lo. Lin Chen pensou que liderar a tribo dos Goblins era apenas o começo de sua vingança. O próximo alvo era a tribo dos Elfos. A garota que observava a tribo de Goblins dos arbustos não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Depois de obter as informações de que precisava, a garota voltou para sua casa, a casa dos Elfos sobre o penhasco. A garota entrou na sala e a princesa foi recebida. "Bem-vinda de volta." A empregada disse à senhora para parar. A moça respondeu que tinha uma mensagem urgente. A princesa abriu a porta e disse que tinha algo a relatar à sua mãe. Ela tem informações sobre uma floresta encantada no leste. Sua mãe não estava sozinha. A mulher se perguntou se Cassana havia aparecido. A princesa viu que sua mãe não estava sozinha, corou de vergonha e pediu desculpas, dizendo que voltaria mais tarde. A mulher disse a Cassana para não ir embora. Afinal, ela estava com muita pressa. Qual é o problema? A princesa respondeu que queria denunciar a tribo de Goblins. A mulher se perguntava: o que monstros fracos e imundos poderiam fazer?
O que aconteceu na tribo dos Goblins? Cassana disse que encontrou um urso enorme na Floresta Encantada esta manhã. Havia sinais de luta no local e o cheiro de goblins podia ser sentido por toda parte. O urso é a fera mais feroz da Floresta Encantada. Não havia como os goblins conseguirem lidar com ele sozinhos. Há alguns dias, ela viu que o antigo chefe dos goblins havia sido destruído por um jovem. Deve ter sido por causa dele que os goblins se tornaram mais fortes. A mulher presumiu que os goblins estavam começando a recuperar suas forças. Ela ordenou que Cassana reunisse uma equipe e destruísse os goblins. Mas não todos eles, pois os reféns deveriam ser deixados para trás. Uma poção feita de corações de goblins é um excelente tônico para os membros masculinos de sua tribo. A mulher disse que sua filha havia feito um bom trabalho e se ofereceu para recompensá-la com um belo elfo. Cassana disse que não, pois tinha que chegar a tempo para a inspeção noturna. Então, em outro momento, os guardas florestais informaram ao chefe que os galhos estavam repletos de construções de árvores. Há cerca de 30 construções de árvores élficas na floresta, todas muito altas. Lin Tian estudou o mapa e disse que não era ruim, e prometeu trazer 2 elfos para cá muito em breve. Enquanto isso, devemos nos preparar. Os goblins ficaram surpresos. 2 elfos de uma vez? Vida longa ao novo chefe. Lin Tian ordenou que todas as armas fossem preparadas para a batalha. O cara contou que havia 30 casas de elfos no total, com cerca de 2 elfos morando em cada uma. Acontece que há cerca de 60 no total. Além disso, eles também têm minas. Acontece que há pelo menos 70 delas. Após a morte do chefe anterior, Lin Tian levou os goblins para obter armas e caçar monstros para subir de nível. A partir de hoje, eles partiram para destruir monstros. O sistema informou que a habilidade Toothy Destruction havia sido obtida. O sistema informou que a habilidade Stone Skin havia sido obtida. O sistema informou que as habilidades Limpeza e Escalada foram obtidas. O sistema informou que a habilidade Extração de Veneno havia sido obtida. O poder de combate total chegou a 250. O poder de combate combinado dos elfos é de apenas 200 unidades. Lin Tian pensou que seus goblins agora superavam os elfos em força. O sistema informou que a hipotermia estava completa. Afinal de contas, nosso herói estava atacando secretamente os elfos. Portanto, não custava nada ser cauteloso. O sistema informou que a ativação do Goblin estava concluída. Enredo atual: ataque noturno repentino. O herói lidera um exército inteiro de Goblins para atacar uma tribo de elfos. Mesmo com uma infiltração furtiva, os elfos perceberão os Goblins. Os Goblins podem estar presos. Após a captura, o chefe dos elfos pendurará o Goblin para que todos vejam. Depois de reproduzir a possível situação, nosso herói ficou surpreso, pois pensou que tudo correria bem, mas como resultado, ele poderia acabar em uma armadilha. Lin Tian achava que esse era exatamente o tipo de final que poderia esperar por eles. Parece que eles estão sendo observados. A audição e a sensibilidade dos goblins são altamente desenvolvidas. Se você se concentrar, poderá encontrar pistas. Olhando para a distância, nosso herói pensou ter encontrado essas pistas. A princesa e seus ajudantes perceberam que os goblins queriam atacar sua tribo. Quem sabia? Elas precisam contar para a mãe. A garota não conseguiu ir muito longe, pois foi ferida por uma flecha na nádega. Os elfos que estavam perto da garota também ficaram atônitos. Cassana não conseguia se mover rapidamente. Ela não tinha força. Os goblins disseram que a cabeça deles havia acertado o alvo. Cassana teve uma sensação estranha. A flecha havia sido envenenada? Lin Tian disse com um sorriso. Ele não achava que capturar os elfos seria tão fácil. Eles apareceram aqui bem na hora certa. Lin Tian ordenou que seus goblins pegassem todos os elfos que restavam vivos. Perdendo a consciência, Cassana ouviu os goblins que estavam prestes a levá-la para o acampamento. Um assessor sênior disse ao nosso herói que ele ficaria com essa garota elfa para ele. Parece que os líquidos dos goblins têm um efeito especial nas meninas elfas. Suas chances de derrotar os elfos aumentam consideravelmente. Cassana ficou indignada. Como eles ousavam raptar a princesa? Será que estavam planejando atacar o clã dela também? A princesa acrescentou que eles não devem esperar que sua senhora os perdoe.
Ela não perdoará nenhum dos goblins. Se um fio de cabelo cair de sua cabeça, todos eles morrerão. Lin Tian se perguntou, de que tipo de perdão poderíamos estar falando? O rapaz se perguntou se a princesa os considerava seus súditos. No entanto, seus subordinados discordavam. Obviamente, os elfos poderiam exterminar todos os goblins da floresta. A princesa se lembrou de sua mãe dizendo que alguns goblins deveriam ser deixados vivos. Mas há muitos goblins na selva. Não é fácil matar todos eles. O chefe dos goblins disse que mostraria a garota à noite. Lin Tian disse a seus subordinados que comessem os outros 2 elfos e absorvessem suas habilidades. A princesa gritou de medo. Lin Tian disse que eles não comeriam a princesa, pois ele tinha outros planos para ela. Cassana disse a eles que não fizessem isso. O sistema parabenizou nosso herói por ter atingido o limite de nível. Havia gritos vindos da casa do elfo. Alguém estava dizendo que ele não podia continuar assim. Alguém estava lhe dizendo que ele não poderia terminar o dia de hoje. A mulher disse que, se soubesse, teria capturado mais goblins. Lembrando-se de sua filha, a mulher perguntou se Cassana havia retornado. Ficou surpresa quando ela respondeu que não, pois já deveria ter voltado há muito tempo. O assistente sugeriu que a senhora enviasse algumas pessoas. Talvez pudéssemos capturar alguns goblins e aumentar o nível ao mesmo tempo. A mulher lhe disse para levar os meninos com ele e ir para a casa de Cassana. Alguém da escuridão gritou que a Cassana não estava voltando. O delegado pegou sua espada e todos os presentes se assustaram. Uma flecha saiu voando da escuridão do arco. Ela foi direto para o alvo. Por uma janela, o chefe dos goblins entrou na sala e disse para que seus seguidores assumissem o controle de todos os presentes. O jovem disse que havia capturado Cassana e que muito em breve eles teriam bebês. O menino, olhando nos olhos da mulher, disse que em breve eles seriam uma família. A mulher se levantou e tirou a espada de batalha da bainha. A proprietária enfrentou os invasores e perguntou o que eles haviam feito com sua Cassana. A mulher gritou que estava prestes a destruir esse patife e atacou o goblin. O cara se esquivou do ataque e disse que a tribo dela já havia sido dominada e que era hora de ela se juntar a eles. A chefe do clã dos elfos caiu no chão e disse que seu corpo não a estava obedecendo. Lin Tian disse que a flecha tinha sementes de goblin. Quando ela atinge o corpo dos elfos, o corpo fica imediatamente dormente. Portanto, ela deveria ser mais humilde. A mulher tentou se levantar, mas não conseguiu fazer nada. Ela estava paralisada. Lin Tian se inclinou sobre a mulher elfa e disse que tinha ouvido falar da poção do despertar. Então é assim que eles a usam. Ela não imaginava que um dia os goblins viriam para acertar contas com eles. O chefe da família dos elfos pensou que era o novo chefe de quem Cassana estava falando. A mulher ouviu sons estranhos do lado de fora e perguntou o que estava acontecendo. Ling Tian notou que parecia que o tempo estava acabando. Lin Tian colocou a faca na garganta da mulher élfica e disse que eles deveriam discutir mais cooperação. Ao pé da casa, goblins estavam matando um clã de elfos. Os elfos estavam gritando que não queriam ceder aos goblins. A mulher perguntou indignada o que esses goblins estavam fazendo com seus súditos. Ling Tian respondeu que os goblins haviam se igualado aos elfos e agora não podiam ser derrotados. O cara disse que quando os elfos eram mais fortes, eles destruíram os goblins. Agora é o contrário. Uma nova realidade deve ser percebida. O chefe dos goblins disse à mulher elfa que precisava que os goblins ficassem mais fortes e, por isso, precisava da ajuda dela. A vida dos elfos depende inteiramente dela agora. A mulher se ajoelhou e disse que, se seus filhos estivessem vivos, os goblins poderiam fazer o que quisessem com ela. A elfa declarou responsavelmente que estava disposta a se sacrificar e a gerar filhos para os goblins. Cassana, soluçando, perguntou à sua mãe o que eles fariam no futuro. Será que eles realmente viveriam sob a tutela dos goblins? A mulher disse que havia subestimado os goblins, que não imaginava que esses monstros se tornariam mais fortes. Agora, apenas crianças e mulheres indefesas permaneciam entre os elfos. Os elfos sobreviventes terão que cooperar com os goblins no futuro. De agora em diante, os elfos teriam que viver entre os goblins. Cassana e sua mãe foram trancadas em uma jaula como os outros elfos. Lin Tian disse que essas mulheres agora viveriam aqui e que ele organizaria 3 refeições por dia para elas. Se elas enlouquecerem, os goblins não devem ser culpados por isso. A elfa disse que tinha um pedido.
Afinal, eles são seus filhos, ela pode cuidar deles. Lin Qian pensou que tudo isso se devia à caracterização. O sistema indicou que se tratava de um imenso amor maternal. Lin Qian concordou e disse a Yue para pedir à garota elfa que a ajudasse. Lin Qian pensou que deveria esperar que as crianças crescessem e então elevaria o clã. Nosso herói decidiu verificar o valor das características. Será que ele realmente atualizou suas habilidades para o nível mais alto? Os pontos ganhos recentemente são convertidos em seu poder. O protagonista decidiu que precisava se apressar com a reprodução das crianças. Mesmo com seus poderes atuais, ele já seria capaz de esmagar Loader. Depois que os elfos crescerem, ele o enfrentará. Meio mês se passou. Os pequenos goblins ficaram mais velhos. Os elfos continuaram enjaulados. Um dos goblins segurava um bebê recém-nascido em seus braços. Uma mulher elfa, exausta, estava deitada em uma gaiola. A mulher viu a criança e ficou assustada. Poderia ser o filho dela? É nojento. Ela não quer esse bebê assustador. Lin Qian perguntou a Yue quantos recém-nascidos eles tinham. A menina respondeu que havia cerca de 30 ou 40 bebês. Cassana entrou em trabalho de parto. Sua mãe, segurando o bebê nos braços, disse a Cassana que aguentasse firme e não desistisse. Cassana gemeu, dizendo que não conseguia. A mulher disse ao líder Goblin para ajudar sua filha. É seu primeiro parto, então é muito difícil para ela. Lin Qian caminhou resolutamente em direção a Cassana e disse à garota elfa para abrir as pernas. O protagonista observou tudo com atenção e, depois de analisar a situação, disse que entendia tudo. Cassana continuava dizendo que não podia. Lin Qian disse à mulher elfa para ficar quieta. Afinal, esses eram seus filhos também. Depois de terminar o conjunto de medidas e limpar a mão, Lin Qian disse que estava tudo bem, que ela estava bem. Yui disse que Lin Qian é muito legal. Ele até cuidou do parto. O cara respondeu, não é nada, é só uma questão de vida. Lin Qian ouviu Cassana pedindo para ser solta. Ele parou e se virou. O protagonista viu 2 goblins segurando Cassana e querendo iniciar o processo de gerar filhos. Um deles estava dizendo que ele seria o primeiro. Lin Qian pegou uma adaga e esfaqueou o goblin que queria ser o primeiro. Ele disse que os havia avisado. Precisamos esperar que as mulheres elfas se recuperem e descansem. Caso contrário, elas morrerão. A partir de agora e para sempre, os goblins não tocarão nos elfos sem o conhecimento dele. A elfa disse que Lin Qian era diferente dos outros goblins. O chefe disse que ele tinha que fazer isso, pois todos precisavam descansar. E Tema relatou que o herói havia conseguido capturar os elfos e engravidá-los. Depois que as elfas ficaram grávidas, elas deram à luz goblins saudáveis, com qualidades superiores. Ao ver que os membros da tribo estão ficando mais fortes, o herói decide se vingar de Loader. É necessário fazer tudo por conta própria e destruir Loader. Os goblins o ajudarão e irão para Guanming. Lin Qian pensou que, de acordo com os dados do sistema, ele logo encontraria inimigos. Embora ele fosse forte no momento, a força de seus oponentes não deveria ser subestimada. Enquanto as características do herói permitirem que ele destrua Loader, ele tentará fazer tudo sozinho. O herói aproveitou o momento em que Loader estava sozinho e decidiu atacar. O oponente foi pego de surpresa e quase morreu, mas naquele momento o assistente de Loader apareceu e atacou o herói. A espadachim sagrada salvou Loader, e o herói desistiu de sua vida. Logo, o corajoso grupo entrou na capital e nunca mais apareceu. O resultado dessa pesquisa sugere que, diante da poderosa espadachim, o herói não teve chance. Lin Qian pensou, de onde veio essa mulher espada santa? Ele não achava que Loader e seus companheiros deixariam a cidade de Guanming. Se eles saíssem, não haveria como encontrá-los novamente. Lin Qian achou que era necessário se apressar. Lin Qian disse à sua assistente que ele iria percorrer o território do povo. Ela teria que gerenciar a tribo, mas seria apenas por alguns dias. Yue se perguntou se ele estava louco. Se ele fosse para o território humano, ele seria destruído. Lin Qian disse que estava com raiva dos humanos e que precisava se vingar. A mulher elfa perguntou se poderia ajudar.
Ele poderia usar habilidades furtivas para que as pessoas não o notassem. Ling Qian aceitou a oferta e usou as habilidades da garota elfa. Ele não achava que a mulher elfa estivesse preocupada com sua segurança. A mulher afirmou que, se ele morresse, elas seriam continuamente fecundadas aqui sem ele. Além disso, ela e seus filhos esperam que o pai das crianças retorne em segurança. Nosso herói achava que o chefe do clã dos elfos sabia o que fazer para sobreviver, e o disse ao seu mestre que ela cuidaria da tribo. Ling Qian respondeu que não tinha dúvidas. Cidade de Guangming. As ruas da cidade estão animadas como sempre. Nosso herói, escondendo o rosto sob o capuz, pensou que as patrulhas haviam reaparecido, e as defesas do povo haviam sido bastante reforçadas. A espadachim sagrada está na cidade agora? Nosso herói perguntou a todos por um longo tempo, mas ninguém tinha ouvido falar dela. Ling Qian se aproximou da praça central da cidade. Havia muitas pessoas aqui, como de costume. Havia especialmente muitas pessoas estudando a classificação atual de Guangming. Nosso herói também foi até lá. Ele pensou, será que Loader subiu de novo? Ling Qian, andando pela cidade, pensou que precisava encontrar pistas, ou então o plano de vingança fracassaria. Ao passar por uma taberna, Ling Qian ouviu alguém dizer que hoje era um dia especial. Era uma voz que o cara não conseguia esquecer. Ele parou e entrou no estabelecimento. Ling Qian viu Loader bebendo na taverna. Loader contava histórias de suas batalhas heróicas para as pessoas ao seu redor. Os presentes ouviam e acenavam regularmente com a cabeça em sinal de aprovação. As paixões estavam à flor da pele, e alguns cavaleiros estavam prontos para começar a descobrir as coisas depois de beber álcool. O garçom disse que um dragão maligno havia entrado recentemente na fase de reprodução. Por isso estava roubando gado e comendo pessoas. Se os cavaleiros daqui são tão durões, é melhor eles lidarem com o dragão, ou estarão fazendo uma bagunça no local. Ling Qian ouviu falar sobre o dragão e pensou que poderia usar a informação. O barman acrescentou que, se um dragão maligno atacasse a cidade, seria um grande problema para todos. Os viajantes definitivamente não conseguirão repelir o ataque e a cidade mergulhará no caos. Loader se perguntou. Não era apenas um dragão? É algo a ser temido? Ele acrescentou que não esconderia mais isso, pois a espadachim sagrada estava a caminho. Ela é sua mentora, portanto, com certeza o ajudará a matar esse dragão. É por isso que não há necessidade de tropas. Eles mesmos darão conta do recado. Os fregueses da taberna se perguntaram, será que Loader realmente convidou um santo? Será que era tão legal assim? Com um santo, eles definitivamente seriam capazes de derrotar o dragão. Nesse caso, Loader seria o herói da cidade. Loader sugeriu que todos tomassem um drink e comemorassem a iminente libertação do dragão. Ling Qian pensou que o dragão poderia ser sua chance. O cara pagou pela bebida. Ao sair da taberna, nosso herói ouviu Loader lhe perguntar, gostaria de tomar um drink com todos? Ling Qian, sem tirar o capuz, disse que preferia fazer isso da próxima vez. Loader foi ao templo para conhecer o santo. O cavaleiro fez uma reverência e disse ao seu mentor que o dragão maligno estava se aproximando da cidade e que ninguém ousava enfrentá-lo. Saint perguntou sobre o andamento da tarefa. O cavaleiro respondeu que 10 caçadores de dragões estavam posicionados em vários pontos da cidade. Tudo como a santa havia solicitado. A mulher disse que não queria perder sua reputação. Era necessário que todos estivessem à altura da tarefa. O santo e o cavaleiro saíram do templo. Os cidadãos acenavam, pois tinham sorte de ver a santa. Será que um dia alguém conquistaria seu coração? A mulher disse que este é um momento especial. O que eles estão fazendo aqui? Todos precisam ser evacuados. Loader respondeu que faria isso imediatamente. De repente, todos os habitantes da cidade começaram a fugir. Um dragão sedento de sangue apareceu sobre a cidade. O monstro agarrou cidadãos inocentes com suas garras. O santo e o cavaleiro desembainharam suas espadas. A mulher disse, aí vem o dragão. Ela ordenou que Loader pegasse seu parceiro e fosse até a muralha da cidade. O delegado informa ao nosso herói que eles verificaram tudo. Um grupo de soldados está parado no portão. O dragão já está no lugar. O que eles devem fazer em seguida? Ling Qian afirmou que o jogo está começando.
Um bando de dragões estava se aproximando da cidade e estava aterrorizando os cidadãos. As pessoas buscavam abrigo contra os monstros. O santo foi até a enorme arma de fogo na parede do castelo e perguntou: "Alguém sabe como caçar um dragão? Os preparativos devem ser feitos. A refeição está chegando." A mulher disparou um tiro e um dos dragões foi atingido em cheio. Os guerreiros gritaram com medo de que os dragões estivessem se aproximando deles. Mas por que todos estavam com dor de cabeça? O santo se perguntou: "É realmente a mãe dourada púrpura dos dragões? Precisamos recarregar e atacá-la rapidamente. Alguém disse que as bestas não vão machucá-la de jeito nenhum." A mãe dragão dourado púrpura abriu a boca e um jato de fogo irrompeu de lá, que ela direcionou para a parede da fortaleza. As pessoas começaram a se dispersar em diferentes direções, gritando. A besta foi destruída imediatamente. Todos gritavam que precisavam se salvar, pois a parede estava prestes a desabar. A santa disse que não havia necessidade de entrar em pânico, que ela poderia lidar com tudo e aplicou o mais alto nível de espadachim. A mulher ordenou que a defesa da cidade continuasse. Nesse momento, nosso herói estava em um local elevado fora da muralha da fortaleza. Ele, como um comandante, observava a batalha. O cara não achava que a espadachim seria capaz de repelir o ataque do dragão. Quem poderia imaginar que a mãe dos dragões se tornaria tão poderosa? O protagonista, estimando o tamanho da fera, pensou que esse dragão era um verdadeiro monstro. No entanto, o poder da espadachim sagrada também não está ficando para trás. Ela luta bravamente contra o dragão. Ling Tian pensou que era bom que o alvo da mulher-espada não fosse ele. A mãe dos dragões parece estar mais fraca do que a espadachim, mas a saúde ainda está em um nível alto. O protagonista sugeriu que a espadachim poderia perder o fôlego em breve, e essa seria uma chance para ele. Lin Tian pensou que teria a oportunidade de se vingar da humanidade e entrar na cidade. Os humanos ficariam presos. O principal assessor disse a seu chefe que seus esquadrões estavam esperando a ordem para atacar. As pessoas na muralha da cidade, enquanto repeliam os ataques do dragão, perceberam que era muito difícil fazer isso. Loader estava sobre o dragão destruído. Ele disse que nada era impossível, pois ele também não era tão simples. Os cavaleiros correram até Loader e o santo e disseram que os goblins estavam atacando. O santo ficou surpreso, pois os goblins estavam na floresta, não se atreveriam a vir até aqui. O cavaleiro disse que não restavam muitos dragões e que eles seriam capazes de detê-los. Loader e Saint podem ajudar a lidar com os goblins. O cavaleiro e o santo foram em direção à floresta. Vários goblins estavam esperando por eles lá embaixo, escondidos nos esgotos. O cavaleiro e a garota estavam presos. Eles se perguntavam: de onde vieram tantos goblins? A garota gritava que estava presa em uma rede e precisava ser ajudada. Loader, atingido por flechas, não conseguia se mover. Nosso herói apareceu perto dos prisioneiros e disse que não achava que conseguiria capturá-los com tanta facilidade. Loader gritou que estava prestes a acabar com todos os goblins de baixo grau. Lin Tian se virou e disse a esse cavaleiro para repetir mais uma vez. Depois de dizer isso, o cavaleiro foi desativado. Lin Tian disse para um esquadrão deixar a cidade com esses prisioneiros. Com o resto, ele escalaria a muralha da cidade. O santo se perguntou: por que há tantos duendes? Por que eles vieram agora mesmo? O que está acontecendo? O dragão que virou mulher disse que os humanos são muito indefesos. A mulher dragão se virou e disse que estava prestes a destruir esse homem. O santo se perguntou: será que esse dragão realmente acredita tanto assim em si mesmo? O dragão e o santo lutaram em um confronto feroz. A mulher usou uma habilidade especial de espadachim. Ela se perguntava quanto sangue sairia do dragão. A mulher dragão aplicou o corte de ferro. A espadachim sagrada decidiu que lidaria com a mulher dragão. Eu me pergunto se Loader será capaz de lidar com os dragões e goblins restantes. Houve uma explosão na muralha da cidade. A espadachim pensou: será que o Loader ainda não deu conta deles? A mulher dragão pensou que os goblins haviam chegado bem a tempo. A mulher dragão se despediu da espadachim sagrada e, ao voar para longe, disse que, assim que curasse seus ferimentos, essa espadachim estaria acabada. A mulher espada disse que ainda chegaria ao ninho dos dragões. A espadachim se perguntou: para onde foi Loader? Afinal de contas,
Os goblins foram destruídos. Um dos cavaleiros sobreviventes disse ao santo que Loder e Freya foram levados por goblins. O cavaleiro explicou que esses não eram goblins comuns. Eles são muito mais fortes do que eram antes. Loder nem teve tempo de fazer nada. A espadachim disse que destruiria todas as tribos de goblins da Floresta Encantada. A garota que mora nessa cidade disse para o santo ficar. Se os dragões e goblins voltarem, o que eles farão? Afinal de contas, eles são civis. A espadachim sagrada pensou que isso era de fato verdade. O povo do templo é mais importante do que algumas pessoas. Loder só podia se culpar por ser fraco. Até mesmo os goblins eram capazes de lidar com ele, muito menos os dragões. O acampamento dos goblins estava comemorando a vitória. O líder havia retornado com troféus. O chefe de Ling Tian trouxe algumas pessoas com ele. É muito bonito. Os prisioneiros, com as mãos amarradas, foram colocados na grama, perto de uma grande rocha. Loder se perguntava, será que esses goblins eram realmente capazes de capturar elfos? E Freya disse que o negócio deles era ruim, eles não durariam muito tempo aqui. O cavaleiro perguntou se Freya poderia se recuperar. A mulher respondeu que o veneno era muito forte e que o poder divino não conseguiria lidar com ele. Nosso herói não imaginava que os efeitos do veneno viriam tão rapidamente. As habilidades de recuperação de Freya são muito fracas. A mulher se perguntou, como esse goblin sabia seu nome? O que ele iria fazer agora? Ling Tian pegou a garota pela perna. O chefe dos goblins enfiou suas garras na perna de Freya com força, e a mulher gritou de dor. Loder também gritou, mas não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Loder começou a ameaçar. Ele avisou que esse goblin seria capturado e destruído pela espadachim sagrada em segundos. Ling Tian disse que a espadachim santa também se tornaria sua presa, só que ainda não era o momento certo. Um membro de sua tribo já havia coberto todos os rastros, então ninguém os encontraria. Ling Tian disse ao seu assistente para ir com o segundo esquadrão para a floresta. Precisamos destruir o maior número possível de monstros. O assistente disse que o líder poderia contar com ele. Ling Tian achava que os eventos estavam começando a se intensificar. Então eles deveriam completar seus estágios de evolução. Ling Tian pisou no peito de Loder e disse que faria perguntas. É melhor que ele responda ou poderá perder alguma parte de seu corpo. Ling Tian perguntou se eles estavam zombando secretamente dos goblins. Loder não sabia o que fazer e certamente não queria contar a verdade. Ling Tian declarou que ele era muito lento para responder e cortou a orelha direita do cavaleiro. Sangrando e temendo as consequências, Loder disse que eles estão fazendo tudo para proteger as pessoas. É seu dever destruir todos os monstros. Ling Tian observou que essas eram apenas palavras arrogantes. Na verdade, eles só queriam elevar seu status e prestígio. Afinal de contas, é muito mais fácil acabar com um goblin e todos os dissidentes do que fazer algo que valha a pena. Quanto sangue há em suas mãos? E Freya estava muito assustada. Como esse goblin poderia saber de tudo? Ling Tian disse friamente que esse era o fim do diálogo deles. Ele é diferente deles, porque faz tudo para o benefício do mal. Portanto, o monstro sorrateiro lhes dará uma lição agora. Portanto, o monstro sorrateiro vai lhes dar uma lição agora. Loder gritou para que o goblin não tocasse em Freya. A mulher implorou para que Loder a ajudasse e a salvasse. Ling Tian disse ao devolver as palavras ditas por Freya. A aula tinha acabado de começar, então ela deveria ouvir com atenção. O chefe dos goblins pegou a mulher pelo pescoço e disse a ela que deixasse Loder apreciá-la. Ling Tian decidiu ver o que os goblins fariam com a mulher. Loder teve que assistir a isso e ficou falando para os duendes pararem. E Freya estava em um estado semiconsciente. O tempo passou. Um dos goblins se aproximou do colega e disse que era hora de trocarem de roupa, que era a vez dele de ficar de guarda. O outro goblin o lembrou de que o chefe havia dito para esperar. Não havia necessidade de destruí-la. O goblin disse para não se preocupar, pois ela ainda viverá por muito tempo. Loder, preso ao chão pelo pé de um goblin, disse a Freya para continuar se segurando e não ceder aos goblins. A mulher respondeu ao cavaleiro que estava bem. Os elfos, observando Loder e Freya, decidiram que aparentemente Ling Tian odiava essas pessoas. Cassana respondeu à sua mãe que aqueles humanos eram muito piores do que os elfos. Yui lembrou que, anteriormente,
Ling Tian havia falado sobre como ele iria se vingar da humanidade. A chefe dos elfos disse que esse Goblin era o mais especial que ela já havia visto. A mulher achava que esse Goblin era muito forte. Cassana ficou surpresa. Sua mãe foi realmente conquistada por esse Goblin. O assistente informou ao chefe que os Goblins da segunda geração haviam retornado. Um Goblin raivoso de nível 33 informou ao chefe que havia retornado ao acampamento. Ling Tian achava que ele era digno de ser um Goblin da segunda geração. Ling Tian perguntou por que eles haviam retornado tão cedo. Você teve uma boa caçada? O Goblin louco disse que eles haviam destruído todos os monstros das redondezas, então seguiram para o oeste. Mas lá, eles encontraram alguns Goblins grandes que massacraram os menores. Ling Tian perguntou de que tribo eram aqueles Goblins. O Goblin louco disse que aqueles monstros eram da tribo Dente de Sangue. Eles são bem grandes. Quando estavam procurando monstros antes, descobriram que várias tribos haviam sido atacadas, deixando rastros de sangue e dentes. Ling Tian achava que os Goblins grandes eram interessantes. Se alguém pudesse capturar seu líder e criar Goblins mais fortes para a terceira geração, haveria uma chance muito maior de se opor aos humanos. Loder riu. Ele disse que, por mais poderosos que fossem os Goblins, eles eram apenas insetos, então deveríamos esperar. Ling Tian disse que quase havia se esquecido desse cavaleiro e acrescentou que o estava entregando a seus subordinados. O cavaleiro estava assustado. O que eles fariam com ele? O Goblin pegou Loder pela cabeça e disse que os humanos são criaturas bonitas. Sua pele é fina e delicada. Loder gritou que os Goblins eram monstros patéticos e que os humanos certamente os exterminariam. Várias horas se passaram. O cavaleiro, acorrentado pelo pescoço, jazia inconsciente no chão. Yui perguntou ao seu mestre. Então, da próxima vez, eles atacariam outra tribo de Goblins? Aquela tribo de Goblins estava assando carne em uma fogueira e comemorando a vitória. Ling Tian respondeu que, se eles fizessem isso, ficariam mais fortes. Portanto, eles não apenas atacariam os outros Goblins, mas também capturariam seu líder. O protagonista disse que finalmente havia decidido um nome. Eles serão chamados de tribo Tianmao. Os Goblins gritaram que agora tinham um novo nome, a tribo Tianmao. E isso é algo para se comemorar. Yui notou que esses Goblins são maiores e há mais deles. Afinal de contas, pode haver um problema. Ling Tian disse que a garota não deveria se preocupar, pois ele já havia pensado em tudo. Olhando para Ifreia, o líder disse que tinha algo para aquela tribo. Ling Tian disse que queria ver a força do oponente, a Floresta Mágica. Uma floresta habitada por outra tribo de Goblins. O local de onde nosso herói observou essa tribo era muito conveniente. Ling Tian se perguntou, por que esses Goblins estão tão assustados? O líder deles está aqui? Parece que o líder da tribo Dente Sangrento é uma elite. Ling Tian pensou que, com uma eficácia total de combate de 900 unidades, eles seriam capazes de lidar com uma dúzia de combatentes Goblins. No entanto, pegá-los vivos não seria fácil. Dependendo do tamanho dos Goblins, cada um tem uma resistência diferente a venenos. Você precisa encontrar bons venenos para que isso funcione. A técnica proibida que Freya usou uma vez nele é muito boa, pode ser útil. Depois de retornar ao acampamento, o líder foi visitar Ifreia. O ajudante disse que tudo estava como o chefe havia pedido. Ela estava quase inconsciente. Ling Tian elogiou o Goblin e disse que tinha feito um bom trabalho. A mulher mal estava viva, deitada na grama. Ela disse ao Goblin para destruí-la. Dessa forma, pelo menos, ela poderia expiar seus pecados. Ling Tian umedeceu uma toalha com água morna e esfregou as costas de Ifreia. A mulher disse que se sentia quente. Ao ver o chefe dos Goblins à sua frente, Ifreia ficou assustada e gritou para que ele se afastasse dela. Ling Tian deu um tapa no rosto da mulher com sua mão. Ela gritou que estava sentindo dor. O protagonista abraçou a mulher e disse que sua punição havia terminado. Ling Tian acrescentou que ele manteve sua palavra. Tudo o que ela tinha que fazer era provar sua lealdade. Ifreia se perguntou como ela poderia fazer isso. O chefe dos Goblins disse que uma mulher poderia escolher acreditar no Todo-Poderoso. Ou ela poderia se tornar sua crente, andar atrás dele e se tornar seu animal de estimação. Ifreia escolheu o chefe dos Goblins, e ele a elogiou por isso.
Lin Tian disse que, a partir de agora, ele é o único dono dela, por isso a chamará de cachorrinha. E Freya disse que obedeceu ao seu mestre. Lin Tian pegou a mulher em seus braços e a carregou até a fonte de água. O homem libertou Freya de suas algemas e a colocou no poço. A mulher agradeceu a Ling Tian por sua bondade. Ela disse que estava pronta para dar tudo o que tinha. Lin Tian comentou que era uma grande coincidência. Ele também queria isso. O chefe dos Goblins disse à mulher que queria vê-la usar a habilidade Caged Saint. E Freya se perguntou o que era aquilo. Lin Tian abriu o livro de magia do Covil dos Elfos na frente da mulher e acrescentou que mostraria tudo agora. Uma cruz e uma gaiola de raios brilhantes apareceram na frente da mulher. Depois disso, Ling Tian e Freya caminharam pelo assentamento de Goblins. No lado direito, havia gaiolas com humanos e elfos. Loder estava em uma das gaiolas. Quando viu a mulher, ele perguntou se Freya estava curado. Ela deve destruir esse Goblin e depois curá-lo também. Lin Tian perguntou surpreso. Loder não podia ver que Freya estava com ele. Loder se perguntou, como um santo poderia obedecer a um Goblin? Lin Tian disse para a mulher confirmar que esse era o desejo dela. E Freya afirmou que ela mesma havia escolhido esse caminho. Loder disse desesperado que muito em breve a raça dos Goblins desapareceria da face da terra. Afinal de contas, a razão de ser dos Goblins é estar à mercê dos humanos. A Igreja da Ordem Sagrada destruirá todos eles. Lin Tian não imaginava que Freya se tornaria assim. O chefe disse que Loder deveria ser recompensado por essa informação e ordenou que o Goblin não deixasse o cavaleiro relaxar. Nosso herói disse à mulher que o seguisse. É hora de destruir a tribo do Dente Sangrento. Na tribo Bloodtooth, o velho Goblin informou ao chefe que todos estavam prontos. O chefe gritou que eles deveriam levar os elfos para longe de seus rivais. Os subordinados concordaram com essa decisão. No entanto, um dos Goblins disse ao chefe que um cara queria falar com ele. A cabeça se perguntou, de onde poderia vir um Goblin de nível tão baixo por aqui? O chefe da tribo Tian Mao veio para as negociações. Ele disse que o chefe do Dente de Sangue tinha uma mentalidade quase humana, então decidiu negociar pessoalmente. O interlocutor perguntou, esse cara é realmente um mutante? Ling Tian respondeu que ele era apenas um pouco mais esperto do que os Goblins normais. Lin Tian acrescentou que ele é o chefe de outra tribo e vai remover o chefe Dente Sangrento. Lin Tian disse a toda a tribo que o restante dos Goblins poderia escolher. No primeiro caso, eles lhe obedecerão. No segundo caso, todos morrerão imediatamente. O velho Goblin disse a seu chefe que esse Goblin é quem mantém os elfos em cativeiro. Lin Tian disse ao chefe da Bloodtooth que ele tem bons genes e sugeriu que ele se juntasse a ele. O chefe da tribo do Dente de Sangue agarrou a cabeça do nosso herói e disse que não achava que esse cara viria até ele por conta própria. Depois que Ling Tian for destruído, os elfos se mudarão para a tribo dos Dentes de Sangue. Os Goblins gritaram para que seu líder destruísse esse cara e o fizesse em pedaços. Lin Tian respondeu que achava que sim. Falar não levaria a nada de bom. Se eles não querem viver, então não tem nada para conversar. Lin Tian pegou uma lâmina élfica e atacou seu oponente, atingindo o enorme monstro no braço. O vilão, caindo no chão, rugiu de dor. Ele disse que estava prestes a destruir esse Goblin de baixo nível. Lin Tian ordenou que seus assistentes atacassem os oponentes. O velho Goblin se perguntou, de onde seu oponente tirou tanto poder? Ling Tian respondeu que tudo se devia ao progresso. Nosso herói ordenou que os membros de sua tribo saíssem do esconderijo e derrotassem a tribo dos Dentes Sangrentos. Os Goblins da tribo Dente de Sangue se perguntaram se os adversários realmente tinham tantos guerreiros Goblins. A tribo Tian Mao estava conquistando a vitória e nosso herói achava que seu plano havia sido executado com perfeição. Saindo do campo de batalha, Ling Tian disse, agora você pode relaxar. Não há necessidade de se preocupar com nada. O chefe da tribo Bloodtooth deu um golpe em nosso herói e disse que mesmo que ele morresse, levaria seu oponente com ele. Lin Tian chamou Freya e a mulher ativou a gaiola sagrada. No mesmo momento, o enorme monstro foi capturado por uma gaiola sagrada com uma grade brilhante. O monstro ficou apavorado. Disse que era uma técnica terrível e que não suportava aquela luz. Lin Tian disse que Freya havia feito um bom trabalho.
Ela logo se tornaria ainda mais forte e seria recompensada por isso. O rosto da mulher ficou corado e ela agradeceu ao cavalheiro. O enorme Goblin disse fracamente que Ling Tian era um verdadeiro demônio. Ling Tian sorriu e comentou que logo se tornaria o herói de sua espécie e o chefe da tribo Dente Sangrento. Olhando para o monstro cativo e sangrando, Ling Tian pensou que era preciso muito esforço para subjugá-lo. O chefe dos Goblins, limpando o sangue de sua lâmina, disse que finalmente havia terminado e que agora não havia mais ameaças. Loader, observando o Goblin da gaiola, se perguntou quanto poder ele tinha. Quem é ele, afinal? Lin Tian convocou Yui e disse que era hora de os Goblins cuidarem da fertilização. Ela deveria cuidar de tudo. A garota respondeu que não deixaria o mestre na mão. O protagonista acrescentou que Freya estava deixando Yue sob seus cuidados, pois a mulher precisava ser cuidada. Lin Tian foi até o chefe dos elfos e disse a Leia para ajudar com as roupas, pois ele precisava encontrar um amigo. Lin Tian acrescentou que ele tinha um amigo de verdade para conhecer. Pela expressão no rosto de Loader, os reforços devem chegar a Guangming em breve. Com o poder atual, você pode lutar contra cavaleiros, mas não contra a Santa. Levará tempo para criar um herói Goblin. Então, você precisa encontrar um ajudante para ajudar a conter a espada sagrada. É hora de conhecer o dragão. A maneira mais conveniente de chegar à Ilha do Dragão era atraí-la. Ling Tian preparou uma carcaça de boi selvagem na praia. O garoto supôs que o sangue do touro logo atrairia um dragão para cá. De fato, logo o dragão já estava se aproximando da costa, tendo sentido o cheiro do sangue de sua vítima. Lin Tian se escondeu no corpo do touro. Ele achava que o dragão não seria capaz de resistir a esse cheiro. O dragão agarrou o touro com suas garras e subiu com ele. Ling Tian já se viu erguido. Nosso herói achou que tinha conseguido. O dragão voou até a ilha e jogou a carcaça do animal na caverna. O animal caiu na caverna em um local onde uma grande quantidade de ossos já havia se acumulado. Como o protagonista suspeitava, o dragão não vivia sozinho. Nosso herói saiu do corpo do touro. Lin Tian decidiu que agora precisava encontrar um dragão fêmea. Não demorou muito para esperar. A dragonesa apareceu do nada e disse que havia uma coisa estranha nessa comida. Parece ser um Goblin que trouxe seu exército para a cidade de Guangming. Por que o Goblin veio para este covil? A draconesa se perguntou. Será que o chefe dos Goblins realmente queria ser comido? Lin Tian disse ao dragão para não comê-lo, pois não é saboroso. Ele veio aqui para discutir a cooperação. O dragão se transformou em uma mulher. Ela disse que era um dom raro. Onde você vê Goblins falando sobre cooperação? A mulher disse que esse Goblin a havia ajudado uma vez, então ela estava disposta a ouvi-lo. Se o Goblin a convencer, ela não o comerá. Ling Tian disse que o dragão também quer se vingar da espadachim sagrada, certo? Gai se ofereceu para unir forças, pois seu exército distrairia o inimigo. A mulher dragão se perguntou: como os monstros de baixo nível ousam falar em resistir a uma mulher espada? A mulher dragão acrescentou que esse Goblin a interessava, e ela estava disposta a ouvir o que exatamente ele queria fazer. Lin Tian disse que, na verdade, é simples. Ele quer que o dragão envie seus soldados para atacar a cidade de Guangming de tempos em tempos. A mulher dragão se perguntou o que um bando de goblins seria capaz de fazer contra os humanos. O que Ling Tian faria? A mulher dragão comentou que não valia a pena lutar cara a cara com um homem tão poderoso. Ainda assim, as armas dos goblins não machucarão seus soldados, portanto, não há perigo, e ela concorda. Lin Tian se ofereceu para fazer um acordo nesse caso. A mulher não esperava que o Goblin pudesse ser tão esperto. A interlocutora disse que quanto mais ela olhava para Ling Tian, mais ela gostava dele. Será que ele estava pronto para lhe dar uma recompensa? Lin Tian achava que a fêmea do dragão estava pronta para procriar. A mulher dragão disse que apenas olhar para o Goblin não era suficiente para ela. Lin Tian respondeu que nesse caso era hora de recompensá-la. A mulher dragão se perguntou o que deveria escolher. Na floresta, na tribo dos Goblins de Tianmao, Loader foi crucificado em uma cruz. Ele se perguntou por que os cavaleiros ainda não tinham vindo em seu auxílio. Loader pensou: se ele ficar aqui por mais tempo, com certeza vai se dar mal. Ele precisa fugir. Mas como fazer isso? Porque há goblins por toda parte.
Loder viu o dragão se aproximando do assentamento e gritou de medo. O bravo cavaleiro gritou bem alto que um terrível dragão estava se aproximando. Ele exigiu ser libertado porque não queria ser queimado vivo com os goblins. Os goblins olharam para cima e se perguntaram de onde o dragão tinha vindo. Um olho curioso notou que havia alguém no dragão. Quem poderia ser? O dragão pousou, Lin Tian desceu de suas costas e disse a todos que ele havia retornado. Os goblins ficaram surpresos. Seu mestre havia conquistado o dragão? Lin Tian acariciou a cabeça do dragão e disse que ele poderia descansar aqui e não correr para lugar nenhum. Os goblins elogiaram seu mestre de forma amigável e unificada. Loder pensou, será que esse é realmente um dos goblins? Ele realmente queria que os cavaleiros viessem resgatá-lo. A Praça Guanming, no centro, estava lotada como sempre. Os cavaleiros reais cavalgaram até a praça. Eles se voltaram para a Senhora da Espada Sagrada. A espadachim disse que não havia tempo a perder. Um plano de resgate deve ser planejado o mais rápido possível. Lin Tian iniciou o sistema e se familiarizou com as novas tarefas. É necessário desenvolver a terceira geração de goblins. Para lidar com os oponentes restantes, o herói deve enviar Ifreia para treinamento. O protagonista decidiu acelerar o tempo e se transportou para o final do mês. A ativação da aceleração foi aplicada. No entanto, o herói nunca conseguiu ganhar experiência suficiente. O tempo passou e chegou o fim do mês. Lin Tian se levantou de sua cama. Ele havia sofrido um choque espacial. Nosso herói agora entendia o que significava saltar no tempo. Houve algumas sensações bastante estranhas. Depois de analisar a situação, nosso herói percebeu que suas características haviam melhorado, mas sua força geral havia aumentado apenas ligeiramente. Yui apareceu na porta e, com medo, informou ao chefe que os goblins não nasciam vivos. Lin Tian caminhou até a mulher elfa e viu o horror acontecendo em sua unidade. O que poderia ter acontecido? O chefe da tribo se perguntou o que eles poderiam ter feito de errado. Leia respondeu que não sabia exatamente o que havia acontecido, mas a terceira geração era muito mais fraca do que as anteriores. O Loder crucificado riu. Será que esses goblins estúpidos ainda querem criar descendentes fortes? Ling Tian presumiu que o cavaleiro sabia qual era o problema. Loder disse, quanto mais alto o nível dos goblins, mais difícil é gerar seus filhos. Será que eles realmente acham que podem escravizar o mundo se procriarem muito? Lin Tian disse que deveria agradecer ao cavaleiro por essas palavras. No entanto, ele deu a notícia tarde demais. Lin Tian disse ao assistente do taco que esse cavaleiro agora era dele. No entanto, não se deve flertar com a própria desgraça. Loder disse ao Goblin que, mesmo sendo um fantasma, ele não o deixaria em paz. Lin Tian achava que era tarde demais para salvar os mortos. Eles precisavam pensar nas coisas com cuidado. Caso contrário, eles não seriam capazes de resistir aos inimigos. Ele decidiu que era necessário reforçar os Goblins. Lin Tian, ao se aproximar do dragão, ficou surpreso. O que estava acontecendo com ela? Ela está realmente pronta para acasalar? O rapaz pensou que essa poderia ser sua única chance. O dragão se transformou em uma fêmea, com uma expressão de luxúria. Ling Tian pensou que a fêmea estava fazendo o favor. A mulher dragão, sem mais delongas, jogou o Goblin no chão e subiu em cima dele. O sistema parabenizou o herói por sua nova conquista. Ele havia alcançado a elevação. Lin Tian ficou surpreso. Quem teria pensado que um dragão seria tão insaciável? Todos no clã dos dragões eram assim? O cara se sentia um verdadeiro herói. E afinal, ela poderia ter simplesmente dado seu sangue, mas escolheu um método diferente. A mulher dragão disse ao Goblin para não ir embora. Era necessário continuar. Lin Tian, assustado, disse que tinha que terminar os assuntos primeiro. O chefe sugeriu que a mulher dragão desse seu sangue aos seus subordinados e depois ela poderia voltar para ele. Os goblins não entendiam o que estava acontecendo. Por que essa mulher dragão estava correndo em direção a eles? À noite, os goblins se banquetearam ao redor da fogueira. Graças ao sangue do dragão, eles aumentaram sua força. Agora todos estavam mais fortes. Lin Tian pensou que não esperava mais nada do lendário dragão. Não apenas ele, mas também os outros goblins haviam se tornado significativamente mais poderosos.
Lin Tian decidiu que os pontos ainda eram muito baixos. Era preciso se preparar. O cara entrou em contato com o sistema. Nosso herói percebeu que o líder tribal não poderia ficar parado. Um novo poder deveria ser aprendido. Lin Tian pensou que seus pontos deveriam ser suficientes para alguns equipamentos modernos e práticos, como uma besta elementar de mão. Ela era pequena em tamanho e adequada para ataques de longo alcance, além de poder absorver elementos. Você pode adquirir Blade Resistance, resistência à lâmina. Esse efeito permite que você resista a 3 ataques de armas com suas próprias mãos. Com isso, você pode enfrentar a Holy Swordswoman e salvar uma vida. Nosso herói escolheu as 2 opções. O sistema informou que a troca foi concluída com sucesso e que as habilidades estavam em posse do herói. Lin Tian olhou para a besta. Ele não sabia como usar essa arma avançada, mas queria encontrar alguém para experimentá-la com ele. Loader veio para a mão do nosso herói. Lin Tian disse que esse cavaleiro era perfeito. Caçadores apareceram na floresta mágica. Eles ouviram alguém pedindo ajuda. A garota disse que eles não estavam interessados em monstros de baixa classificação. Por que eles vieram para essa floresta em primeiro lugar? A garota acrescentou que, se tivesse sabido antes, teria permanecido como santa. Sua companheira disse que a Mãe Dragão frequentemente perturba a cidade e a santa não tem intenção de cuidar dos goblins, então ela deixa essa oportunidade para eles. Além disso, não seria preciso muito esforço. Knight disse que talvez valha a pena agradecer a Loader que tornou possível essa grande oportunidade. A mulher de chapéu chamou a atenção do comandante para algo que estava se movendo à frente. Uma enorme aranha sanguinária com olhos brilhantes apareceu na frente dos caçadores. Ela estendeu sua teia em todas as direções. No entanto, no momento seguinte, a aranha foi perfurada por uma flecha. A garota que segurava o arco nas mãos perguntou surpresa: "Não são apenas insetos de 3ª categoria? O que há de tão assustador neles?" O cavaleiro, sem baixar a espada, disse que havia algo errado aqui. A aranha se transformou em um monstro sedento de sangue e atacou os cavaleiros. Os caçadores determinaram que se trata de um goblin. Parece a cabeça dos goblins. Quem diria que sua expedição terminaria tão rapidamente? A garota disse que foi maravilhoso. Agora todo o crédito pertencerá somente a eles. O cavaleiro disse ao comandante que havia destruído vários goblins ao longo do caminho. Ele podia confiar nele agora. Afinal de contas, ele havia destruído um goblin heróico uma vez. O comandante disse que, nesse caso, era hora de acabar com eles. O cavaleiro balançou sua lança e disse que destruiria aquele goblin em segundos. O cavaleiro usou a habilidade de guerreiro de nível médio, Storm Spear, e atirou sua lança no monstro. O monstro não recuou e interceptou a lança com a mão. O cavaleiro se perguntou: "Como isso é possível?" O cavaleiro se assustou, praguejou e avançou com sua espada. Ele não achava que o monstro seria forte o suficiente para interceptar sua lança. A garota ativou a barreira de proteção e disse que, de qualquer forma, seus corpos agora estavam protegidos. Ainda bem que havia apenas um monstro, não deveria haver nenhuma dificuldade. De repente, um goblin apareceu perto da garota e perfurou seu corpo com a mão. A garota gritou de surpresa e dor. O cavaleiro disse que eles estavam presos, e há um goblin maníaco. Precisamos nos defender e verificar a área o mais rápido possível. Além do goblin com uma adaga, apareceram goblins enormes com clavas. Os enormes goblins destruíram o cavaleiro e disseram que todos os seus pertences agora eram deles. Um dos homens grandes olhou para a garota cativa e disse que ela agora pertencia a ele. O colega disse que eram todos troféus tribais. O chefe disse para levar as pessoas até ele. É melhor não tocar em ninguém ainda. O goblin protestou. Afinal, foi ele quem destruiu a maioria aqui. O colega disse que ambos eram fortes e sugeriu uma batalha. Um dos goblins disse que eles eram os mais fortes e que a tribo pertenceria a eles. O velho goblin percebeu que esse grandalhão era muito forte. Eles caminharão lado a lado com ele. O bandido olhou para o seu reflexo na espada e disse que primeiro precisava levá-los de volta. O acampamento recebeu com satisfação o retorno dos guerreiros. Eles trouxeram seus homens com eles. Isso é legal. Leia perguntou ao chefe dos goblins se ele realmente seria capaz de controlá-los. O bandido levantou o cavaleiro capturado e disse que aqueles eram seus despojos e que ele o comeria. Lin Tian, acompanhado pelas meninas,
se aproximou e disse ao Goblin para deixá-lo ir, acrescentando que ele ainda não havia dito tudo. O bandido disse: se o chefe quer dizer alguma coisa, ele tem que dar uma prostituta em troca. Wai e Lia estavam assustadas. Ling Tian as acalmou e pediu que ficassem quietas. Perguntou Ling Tian: será que aquele bandido sabe o que está dizendo? Afinal de contas, ele está falando com o chefe agora mesmo. Seu oponente diz que o Goblin raivoso é muito mais forte do que ele e se oferece para testá-lo. Ling Tian agora percebia quem era a espinha dorsal deles. O chefe disse que estava lhe dando uma chance. Ele deve destruir o Goblin que está ao seu lado. Então ele o poupará. O valentão riu e disse que não poderia fazer isso. Na verdade, ele estava prestes a se tornar o novo chefe. O homem grande destruiu o Goblin de 4 braços e o jogou aos pés do chefe. O Goblin louco afirmou que percebeu muitas coisas desde seu retorno. Ele difere dos outros em sua lealdade ao chefe, mas acredita em seu poder absoluto. O bandido disse ao nosso herói que já havia derrotado o antigo chefe. Mas agora ele também quer tentar. Ling Tian viu a força desse Goblin raivoso e entendeu a razão de sua bravura. No entanto, nosso herói perguntou se seu oponente estava confiante de que poderia enfrentá-lo. Todos os Goblins criaram um círculo e se prepararam para assistir ao confronto que estava por vir. Muitos guerreiros queriam que o Goblin louco destruísse esse cara e levasse suas mulheres. Ling Tian disse que, pelo que parece, muitos Goblins querem seguir seu oponente. No entanto, é preciso provar sua força e poder. O protagonista acendeu a mão e disse que os heróis Goblins que quisessem continuar a segui-lo deveriam ficar imediatamente ao seu lado. Caso contrário, todos eles seriam eliminados. O cavaleiro capturado ficou surpreso. O líder sacrificaria os Goblins? Quem poderia imaginar que o líder seria um cara tão comum? O cavaleiro decidiu que a sorte agora estava do seu lado. Assim que os Goblins começarem a lutar, ele fugirá imediatamente. Eles têm uma diferença muito grande de força, portanto é inútil agir de outra forma. O cavaleiro decidiu que, quando o Old Head morresse, ele tentaria fugir. Ling Tian olhou em volta para os Goblins dispersos e disse que ele parecia ser mais popular. Havia apenas alguns poucos Goblins dispostos a seguir o Goblin raivoso. O oponente colocou sua espada na frente e disse que ele é diferente deles. Ele escolhe o poder infinito. O confronto começou e o homem corpulento atacou nosso herói, mas Ling Tian conseguiu se esquivar. O cavaleiro ficou assustado. Quando foi que esse cara conseguiu se tornar tão forte? Na verdade, os dois são muito ágeis. Atacando o oponente com uma espada flamejante, nosso herói disse que o bandido tinha boas habilidades. Ling Tian direcionou um fluxo de fogo para o oponente e disse ao valentão para prová-lo. O Mad Goblin pensou. Ele não teve tempo de notar aquela arma, pois ela era muito rápida. O grandalhão percebeu que não podia se esquivar e teria que repelir esse golpe. Ling Tian pensou que o grandalhão fosse capaz de romper sua bola de fogo. Ele era terrivelmente forte. O Goblin louco se aproximou a uma distância perigosa e, brandindo sua espada, preparou-se para desferir um golpe impressionante em seu oponente. Aqueles que estavam assistindo viram uma enorme explosão e um clarão brilhante no epicentro da batalha. Todos os presentes, prendendo a respiração, observaram o desenrolar dos acontecimentos. Quando a fumaça se dissipou, o homem corpulento ficou surpreso. Como seu oponente poderia bloquear sua poderosa lâmina? Ling Tian disse que o Goblin raivoso não teve sorte com seu oponente. Ele segurou a lâmina de seu oponente com uma mão e mirou com sua besta com a outra mão. O protagonista aplicou lutador de lâmina. Isso significa que ele pode repelir o ataque de um oponente que usa uma lâmina. Gromila se ajoelhou e disse que admitia a derrota. Ling Tian não imaginava que seu oponente seria tão covarde. Os Goblins, que apoiaram sua contraparte raivosa, pediram ao chefe que não os destruísse. Eles não querem morrer e não farão isso novamente. Ling Tian chamou esses Goblins de pirralhos. Rastejando de joelhos, eles continuaram a implorar por misericórdia. A santa caminhou até o Goblin frenético e lhe disse para se levantar. Ling Tian disse que se o bandido continuasse a segui-lo, ele permaneceria vivo. Ling Tian olhou para os traidores e disse que não poderia deixar esses caras irem embora. Eles devem servi-lo para sempre. Os Goblins responderam que obedeciam ao chefe e lhe agradeceram.
O Mad Goblin disse que eles sempre seguiriam seu líder e pediu a eles que o ajudassem. Os Goblins ficaram assustados e imploraram para não serem maltratados, pois já haviam se arrependido e estavam no caminho da correção. Lin Tian disse a seus subordinados para absorver esses indisciplinados, e depois disso, eles se tornariam mais fortes. O cavaleiro capturado perguntou: "O que o senhor Loader tem a dizer sobre isso? Não é apenas um Goblin, é um verdadeiro monstro que deve ser evitado por todo o Império." Lin Tian se aproxima de Loader e pede desculpas por não ter feito um show completo. Ele sabe que o cavaleiro está ansioso para que alguém venha salvá-lo. O líder dos duendes acrescentou: "A esperança do cavaleiro nesse sonho fantasmagórico é muito grande." Loader, cerrando os dentes, disse que definitivamente esperaria pela mulher-espada. Todos os goblins aqui morreriam algum dia, e mais uma vez chamou o goblin de pirralho patético. O cavaleiro capturado disse ao líder dos goblins para não ficar muito orgulhoso. Assim que a espadachim sagrada tratasse do dragão, ela viria imediatamente para cá com um exército inteiro. Lin Tian perguntou ao cavaleiro: "Ele não acha que o dragão irá atacar a cidade de Guanming sozinho, certo?" De qualquer forma, ele ficou feliz em ouvir as reflexões do cavaleiro. Agora ele estava totalmente à vontade com o dragão. O cavaleiro disse que agora entendia por que os goblins haviam atraído tantos soldados da cidade para cá. Eles queriam se divertir. No entanto, os soldados podem ser destruídos. Não brincam com eles. Afinal de contas, o Goblin já aprendeu as informações necessárias. É hora de terminar. Knight disse que, se fosse possível, ele gostaria de morrer com Loader. Lin Tian disse que atenderia a esse pedido. A espadachim sagrada saiu da cama. Por que estava tão barulhento? Será que o dragão havia atravessado? Ou a equipe havia retornado? O cavaleiro irrompeu nos aposentos da mulher. Ela ordenou que ele se apresentasse imediatamente. O santo informou que os cavaleiros da lâmina de prata haviam sido destruídos e que apenas um havia retornado. A mulher-espada ficou furiosa. Como isso pode ter acontecido? A espadachim sagrada vestiu sua armadura e se aproximou do homem ferido. A enfermeira disse que os ferimentos eram muito graves e que a cura não estava funcionando. A mulher perguntou sobre a causa de tais ferimentos e o que havia acontecido com os outros. O cavaleiro ferido, sem tirar a armadura, disse que eles encontraram um herói goblin e saíram correndo. Alguém na plateia demonstrou compaixão e disse que eles deveriam ter sido mais cuidadosos. Deve ter sido difícil para eles. A enfermeira disse ao cavaleiro para se manter firme e não desistir. O santo ficou indignado. Esses duendes estão fazendo isso de novo? O formidável cavaleiro ficou indignado. Que tipo de heróis goblins são esses? É apenas mais um pirralho. A espadachim sagrada disse que os dragões estão atacando com mais frequência e os goblins podem se aproveitar disso para atacar de repente. Ela não pode ficar sozinha. A mulher disse que era necessário enviar algumas pessoas como apoio. Eles devem proteger Guanming. Ela cuidará pessoalmente dos goblins e da mãe dragão. O enorme cavaleiro lembrou que a equipe anterior havia sido enviada para lutar contra goblins. A mulher perguntou: "Você realmente acha que eles ainda estão vivos?" Um estranho entrou na sala e disse à espadachim sagrada que não havia necessidade de mandar ninguém a lugar algum. O estranho misterioso disse que os soldados eram muito arrogantes. Não é de se admirar que o regimento deles tenha sido derrotado. O estranho era Casimov, o líder dos Cavaleiros da Perdição. Casimov pediu que o resgate das pessoas fosse confiado a ele. Ele cumprirá esse dever com honra. A espadachim sagrada perguntou: "Casimov realmente acha que pode fazer isso sozinho?" O líder dos Cavaleiros da Perdição disse que uma vez lutou sozinho contra 4 guerreiros titãs de uma só vez e ainda estava vivo. Nem mesmo aqueles goblins são páreo para ele agora. Casimov removeu o curativo do rosto e mostrou seu rosto desfigurado e queimado para que ninguém tivesse dúvidas sobre sua determinação. Lin Tian pensou que precisava de boas notícias e disse ao sistema para ativar o painel de informações. O sistema informou que, seguindo as instruções da Santa Espadachim, Casimov havia atacado a tribo tarde da noite sozinho. No final, embora o herói tenha consertado Casimov, a tribo sofreu sérios danos. Lin Tian pensou: não foi muito ingênuo vir sozinho? No entanto, Casimov seria capaz de causar sérios danos.
Nosso herói decidiu tomar a iniciativa e se livrar pessoalmente de Kasimov. Não havia necessidade de fugir desse cara. O sistema dizia que, nesse caso, poderia haver um duelo com Kasimov até a vitória. Lin Tian pensou que esse oponente poderia ser muito forte. Era necessário se preparar antes da batalha. Loder estava pendurado na cruz e brilhava de alegria. Kasimov está a caminho. Logo os goblins estarão acabados. Loder acrescentou que Kasimov lutou contra os titãs e, mesmo contra eles, foi capaz de enfrentá-los. Lin Tian ficou surpreso. Será que esse cavaleiro realmente acredita em Kasimov? No entanto, quem são os titãs? Um titã é um guerreiro poderoso criado pelo lado inimigo com genes de titã, capaz de destruir monstros de nível 5. Loder continuou a exultar. Todos os goblins logo estarão acabados, perguntou o líder dos goblins. Kasimov realmente tem alguma técnica? Loder disse que o líder dos duendes poderia começar a implorar por misericórdia. Lin Tian decidiu que era necessário ter cuidado. Deveríamos enviar alguém para fazer um reconhecimento. Kasimov viajou pela floresta até seu ponto de destino em seu cavalo de guerra. O guerreiro solitário ficou surpreso com o fato de não ter encontrado nenhum monstro na floresta, apenas os restos do esquadrão anterior. O bravo guerreiro achou que podia sentir o doce odor de sangue. Isso o estimulou. O guerreiro se perguntava se seus adversários atuais seriam capazes de mantê-lo feliz. Kasimov ouviu gritos e pedidos de ajuda. De onde vinha aquela voz? O guerreiro galopou na direção de onde vinha o grito. Ele viu uma mulher sentada perto de uma árvore. Ela continuava chorando intensamente. Kasimov ficou surpreso quando reconheceu quem estava à sua frente. Mas como ela havia chegado aqui? E Freya está realmente viva? A garota se virou e olhou para o bravo guerreiro com esperança em seus olhos. E Freya se aproximou e disse a Kasimov que não deixasse de ajudá-la. O bravo guerreiro perguntou o que havia acontecido com Loder. Ele também está vivo? E Freya chorou novamente e disse que havia escapado da tribo dos goblins e que Loder estava morto. Kasimov pediu que a mulher especificasse de qual tribo de goblins ela conseguiu escapar. E Freya apontou o dedo na direção e disse que essa tribo estava ali. Não é muito longe daqui, mas esses goblins são muito assustadores. E Freya pediu a Kasimov que a acompanhasse até um lugar seguro, mas o bravo guerreiro foi embora. Ele disse à mulher para ir em frente, pois assim ela não cometeria um erro. E ele ficou com um assunto inacabado. Kasimov era um cavaleiro desesperado. Ele sempre foi solitário e implacável. O bravo guerreiro pensou que, se Loder estava acabado, ninguém poderia detê-lo agora. Se ele chegasse primeiro, a tribo dos goblins não seria capaz de enfrentá-lo. Uma armadilha foi montada em sua rota, a pata do cavalo bateu na corda e ele tropeçou. Sob a ação de forças inerciais, o cavalo caiu e Kasimov, caindo do cavalo, voou para frente. O bravo guerreiro olhou para cima e viu Freya se aproximando dele. Como ela pôde chegar aqui tão rápido? Ele já havia se afastado dela. A mulher ergueu a cruz para cima e ativou uma explosão de luz divina. Kasimov se viu em uma corrente de raios de luz. Kasimov se perguntou o que Freya estava fazendo. A mulher respondeu que o proprietário havia ordenado que fosse destruído, e Freya ativou um ataque de luz divina. Um feixe de luz ainda mais poderoso atingiu o guerreiro solitário. Uma névoa escura apareceu na frente da mulher. O oponente ativou a absorção da alma. Kasimov apareceu do meio da névoa e agarrou a mulher pelos cabelos. Como Freya se atreveu a atacá-lo? O guerreiro solitário disse que foi a própria mulher que começou. Ela acha que ele só gosta de destruir monstros? Ele também gosta de mulheres. Kasimov ouviu alguém lhe dizer que essa era uma grande chance para ele. Será que ele realmente decidiu enfrentá-lo sozinho? Nosso herói apareceu por perto, segurando a lâmina de Kasimov em sua mão. Ele disse que o guerreiro solitário tinha boas habilidades e uma ótima arma. Lin Tian pensou que, se Kasimov usasse seus ataques, sua tribo estaria em apuros. Kasimov estava furioso. Como esse goblin de baixo escalão se atreve a pegar sua lâmina? O guerreiro solitário se perguntou se esse era o goblin que havia feito a garota atacá-lo. Lin Tian disse que Freya era um bom animal de estimação. O líder dos goblins disse que esse homem o decepcionou. Achava que Kasimov deveria ser mais forte. O guerreiro solitário se perguntou como o oponente tinha informações sobre suas características. No entanto,
Ele já estava acostumado a lidar com goblins como esse. O homem disse que despedaçaria aqueles goblins com suas próprias mãos. Há um lugar no inferno esperando por eles. Nosso herói não estava sozinho, e enormes guerreiros goblins apareceram perto dele. Lin Tian disse que eles ainda veriam quem seria o primeiro a ir para o inferno. Os goblins foram acompanhados por um dragão, que começou a expelir chamas. No acampamento da tribo Tianmao, uma sentinela informou que o líder estava retornando. O líder Lin Tian está voltando da caça. Lin Tian jogou o corpo queimado na frente de Lauder e perguntou quem era. Esse era realmente o Deus Todo-Poderoso da perdição de que Lauder estava falando? Lauder riu. Existe realmente uma nova desgraça? Por que a espadachim sagrada está tentando proteger as pessoas da cidade enviando os guerreiros um a um para uma condenação certa? Essa é uma estratégia muito ruim. Lin Tian pensou que era hora de se concentrar no cultivo de espécies raras de goblins. A carne do cadáver era muito útil, portanto, seria útil para o desenvolvimento. O chefe disse a seus guerreiros que eles comeriam primeiro e os restos iriam para os outros. Os guerreiros goblins agradeceram ao líder e se aproximaram do corpo. Para transformar um simples goblin em uma espécie rara, são necessários certos genes e talentos. Nosso herói decidiu escolher goblins ferozes que têm o maior potencial. Lin Tian achava que esse tipo de goblin era muito hipócrita e perverso, mas esse é o tipo certo de coisa. Quanto à espadachim sagrada, Ling Tian já havia verificado a informação. Ela só tinha 3 cavaleiros que já haviam caído em suas mãos. Assim que a notícia da morte de Casimov chegar às pessoas da cidade, a autoridade da espadachim sagrada será prejudicada. Ela definitivamente fará algo para melhorar sua reputação. Era hora de usar o sistema para conhecer o futuro. Ling Tian ativou o sistema. Para fins de informação, o protagonista disse que o espadachim sagrado era muito ganancioso. Parece que a vitória será dele. Lin Tian disse aos goblins que estava anunciando uma reunião geral. Amanhã, ele os levaria em uma grande empreitada. O líder dos goblins disse que era hora da aniquilação. A espadachim sagrada perguntou ao ajudante onde ele havia encontrado esses restos mortais. O cavaleiro respondeu que eles estavam fora da cidade. O enorme cavaleiro se perguntou como esses goblins foram capazes de destruir Casimov. Eles também haviam trazido o corpo. A espadachim sagrada pensou que o fato de o goblin e o dragão atacarem ao mesmo tempo não era apenas uma coincidência. Talvez as duas raças estivessem em conluio, determinadas a trancá-los na cidade para que os humanos não pudessem fazer mais nada. Não podemos fazer mais nada. A espadachim sagrada ordenou que os cavaleiros se dirigissem imediatamente para a frente e buscassem apoio. O cavaleiro, acompanhado de seus ajudantes, saiu em busca de apoio. O associado disse que se eles viajassem para Vanda a cavalo, a jornada levaria pelo menos 4 dias. O que eles fariam se a cidade já estivesse destruída quando voltassem? O guerreiro disse que tinha pernas muito rápidas e que ajudaria. O cavaleiro, por outro lado, pode voltar e proteger a cidade. A mulher de chapéu disse que esse guerreiro não entende nada, pois essa é a estratégia do santo. Se eles encontrarem goblins durante a viagem, pelo menos há uma chance de alguém voltar e relatar tudo. O problema é que, no momento, os cavaleiros não conseguem lidar com os goblins e o dragão. O santo está confuso e não sabe o que fazer. Portanto, é improvável que alguém concorde em ajudá-los. O cavaleiro comentou: "É por isso que a santa elaborou essa estratégia. Ela quer proteger pelo menos eles. Eles definitivamente precisam encontrar reforços." Os viajantes se aproximaram do desfiladeiro e viram a ponte suspensa em ruínas à sua frente. O que eles deveriam fazer agora? A mulher de chapéu disse que era uma armadilha. Eles precisam mudar de direção imediatamente. O cavaleiro disse que uma emboscada pode estar esperando por eles na outra estrada. O que eles farão então? Mesmo que a ponte esteja quebrada, essa é a rota mais segura. O cavaleiro ordenou que as árvores fossem cortadas. Uma nova ponte deveria ser construída antes do anoitecer. O anoitecer chegou e a ponte foi consertada. O cavaleiro disse que o tempo estava se esgotando e que precisavam se apressar. A mulher de chapéu disse que, por algum motivo, o dia escureceu rapidamente. O que aconteceu? Os viajantes levantaram a cabeça e viram um enorme dragão pairando sobre eles, obscurecendo o sol. O dragão não estava sozinho. Havia alguém em pé em suas costas.
Poderia ser o Goblin? O cavaleiro percebeu o que estava acontecendo. Afinal, o Goblin estava em harmonia com o dragão, Lin Tianhiu. Essa equipe acabou se tornando um pau para toda a obra. Em vez de fazer um desvio, eles decidiram construir uma nova ponte. Será que eles estavam com medo de que ele estivesse construindo uma nova emboscada? O cavaleiro chegou à conclusão correta. Afinal, esse Goblin quebrou a ponte de propósito. Ele prometeu destruir o Goblin. Lin Tian deu uma ordem, e o dragão lançou um jato de fogo diretamente na direção da nova ponte. Os pilotos aceleraram para evitar cair no abismo. A ponte atrás deles já estava pegando fogo. A mulher de chapéu disse que a ponte deles havia sido queimada e que não havia saída. O que eles deveriam fazer agora? A ponte havia sido queimada no meio e estava novamente em mau estado. No barranco, o fogo estava ardendo. O cavaleiro disse que queria torturar completamente esse Goblin. Lin Tian, aproximando-se dos cavaleiros no dragão, disse que o oponente não teria sucesso. Seus goblins e dragões-mãe não seriam tão fáceis de derrotar. Naquele momento, os goblins apareceram e se aproximaram do grande cavaleiro. O guerreiro disse que eles estavam cercados por goblins e que outra pessoa em um dragão estava se aproximando deles. A mulher de chapéu disse que, se o homem-dragão pulasse no chão, eles seriam definitivamente eliminados. O cavaleiro disse que eles deveriam resistir. Se conseguissem sobreviver agora, a cidade de Guangming voltaria a ser próspera. O cavaleiro pediu a Bat que contasse a notícia aos outros. Eles tentariam atrasar os goblins. O guerreiro respondeu que entendia. Bat correu para o ataque e disse que estava prestes a destruir todos os goblins. Ele tinha que romper o cordão de isolamento. Bat se aproximou dos goblins, balançando sua arma. Os goblins se esquivaram do ataque do guerreiro. Bat não atacou os goblins. Foi uma imitação. Ele passou correndo e gritou que, quando a espadachim sagrada chegasse, todos os goblins estariam definitivamente acabados. Bat tentou entrar na cidade. A mulher de chapéu disse ao cavaleiro que havia algo errado aqui. Esses goblins eram estranhos. Acontece que os goblins permitiram deliberadamente que o Bat conseguisse passar e escapar. Lin Tian ficou em cima do dragão que estava pairando sobre os homens que estavam lutando. O chefe dos goblins disse que isso fazia parte de seus planos. O chefe acrescentou que eles precisavam tirar o santo da cidade de qualquer maneira. Lin Tian perguntou: "O que o cavaleiro acha que vai acontecer quando o santo deixar a cidade? Eles não percebem que, nesse caso, a cidade chegará ao fim?" O cavaleiro gritou que era necessário capturar o cavaleiro. A cidade não pode ser prejudicada. Ela e o santo devem ser protegidos. Contra o cavaleiro veio um goblin raivoso, um monstro de tamanho enorme. O cavaleiro achou que sua força era muito menor do que a do adversário. O que fazer? O cavaleiro viu que o goblin tinha a lâmina de Casimov em suas mãos. Como ele a conseguiu? Lin Tian avisou sua equipe que o tempo estava se esgotando. Era hora de encerrar o dia. O dragão se abaixou e o líder dos goblins pulou no chão. Ele disse que era necessário se livrar dos cavaleiros antes que o santo chegasse. Nosso herói e sua equipe ficaram em frente a um cavaleiro que estava deitado no chão. Lin Tian ativou o modo de supressão de vento. O cavaleiro pensou que não conseguiria mais fazer isso. O goblin louco bateu na cabeça do cavaleiro com um machado, mas seu capacete resistiu. O goblin disse ao chefe que esse cavaleiro tinha uma cabeça muito forte. Lin Tian disse ao goblin louco para se afastar e deixá-los sozinhos por um tempo. Lin Tian disse ao goblin que estava massacrando a mulher de chapéu que eles deveriam sair antes que o santo chegasse. A espadachim sagrada, junto com os cavaleiros, ficou na beira do penhasco e examinou a área de cima. A mulher decidiu que, infelizmente, eles chegaram tarde demais. Quando Saint Beth e os cavaleiros chegaram ao local da batalha, restavam apenas os ossos do cavaleiro e de seu companheiro. Beth disse em lágrimas que definitivamente vingaria seu companheiro cavaleiro. A espadachim sagrada disse que só restam cadáveres aqui. A mulher concluiu que os goblins e o dragão haviam se unido e estavam trabalhando juntos. Bat disse que viu um goblin montado em um dragão. Ele acha que era o líder deles. Foi esse goblin que ordenou que o dragão destruísse a ponte. Os corpos da tripulação também devem ter sido queimados. A santa deve lidar com seus inimigos. A espadachim pensou que as chamas do dragão haviam coberto uma pequena área. A pele principal dos humanos havia sido comida pelos goblins.
Isso não é um grande problema? A santa percebeu o erro que havia cometido. Ela disse que era uma distração. Eles precisam voltar com urgência. Os inimigos estão atacando Guangming agora. O palpite da mulher foi confirmado quando a espadachim e seus cavaleiros retornaram à cidade. Tudo havia sido destruído. A espadachim não conseguia acreditar e repetia: "Não é verdade." Alguns goblins a haviam enganado. O garoto disse à espadachim para ir embora daqui. Ela só finge proteger a cidade todos os dias. Foi por causa dela que os goblins vieram para cá. Ela é má e mentirosa. Quem pediu que ela viesse? Ela não conseguiu nem protegê-los, então que tipo de santa ela é? A cidade não precisa de uma protetora como ela. A mãe dragão disse que Ling Tian era bom, que ele tinha feito seu trabalho. Nem mesmo em um confronto direto, os humanos foram pegos de surpresa. Não é fácil para a humanidade agora. Dragon disse que era bom que ela tivesse encontrado Ling Tian uma vez. O chefe da tribo Tian Mao e seus guerreiros voltaram ao acampamento. Ele perguntou aos guardas se algo estranho havia acontecido. O guarda de plantão respondeu que o ataque à cidade havia ocorrido sem problemas e que havia até mesmo uma pegadinha. Havia mulheres na jaula. O Goblin disse que as havia poupado para brincar com elas mais tarde. O Goblin acrescentou que eles deram a Kélia uma carroça cheia de ouro e a levaram para fora da cidade. Lin Tian disse ao assistente que era um bom trabalho. Hoje era o dia em que ele seria capaz de absorver o poder dos monstros também. O protagonista achava que Kélia era a única pessoa que acreditava nele até o fim. Como recompensa, ele a enviou para fora desse inferno. Lin Tian decidiu que a espada santa estava passando por um momento difícil agora. Lin Tian disse à mulher dragão em repouso que o plano havia sido bem sucedido e agradeceu a ajuda dela. A mulher dragão disse que o santo estava sem poder. Ling Tian pediu para continuar enviando dragões para a cidade para colocar mais pressão sobre o santo. A mulher dragão perguntou o que ela receberia em troca. Os dragões voam para lá todos os dias, o que os deixa muito cansados. Lin Tian respondeu que pensaria em como poderia liquidar a conta. A mulher dragão disse que gostaria de colocar as mãos nesse Goblin como recompensa. O que ele acha disso? Lin Tian perguntou: "Isso é realmente uma piada?" O dragão disse que ele só precisava encher a barriga dela, então ela ficaria. No entanto, se o Goblin se recusasse nesse caso, ela definitivamente ficaria com raiva. Lin Tian se perguntou: do que o dragão está falando? Como um Goblin fraco poderia ser digno de sua majestade? Dragon disse que o Goblin não é fraco. Ela vê nele o potencial de um Lorde. A mulher acrescentou que os dragões sempre adoraram os fortes. É por isso que ela quer estar perto dos fortes e reproduzir uma prole poderosa. Lin Tian disse que, em um caso como esse, era melhor respeitar do que obedecer. Os dragões em lados opostos da caverna observavam esse processo. O sistema informou que uma nova conquista havia sido desbloqueada. Nosso herói ficou satisfeito, pois recebeu muitas características adicionais. Lin Tian disse: "Deixe a mãe dos dragões dormir. Ele não quer acordá-la." Depois de um tempo, nosso herói estava novamente em cima de um dragão voador. A mãe dos dragões é um ser muito poderoso. Ele estaria em apuros se ela quisesse que ele ficasse com ela. A mulher dragão achou que esse Goblin era exatamente como ela havia imaginado que ele fosse. Talvez um dia os Goblins entrassem em um estágio totalmente novo. Cassana perguntou surpresa: Ling Tian realmente queria que eles fossem embora? O líder dos Goblins disse que, devido à adição deles, estava deixando os elfos partirem. O rapaz pensou: os elfos são mais úteis do que os humanos. Em vez de reprimi-los, é melhor correr o risco e deixá-los segui-lo por vontade própria. Leia disse à filha que, se ela quisesse, poderia ir embora. Leia se voltou para o Goblin. Depois de tanto tempo juntos, ela tinha certeza de que ele não era um Goblin comum. Foi por isso que ela quis segui-lo. Lin Tian disse: essa mulher é inteligente. Se ela ficar, eles não atacarão mais os outros elfos. O líder dos Goblins pensou que ela queria que ele se tornasse um protetor dos elfos. Então, decidiu ficar ao lado dele. Cassana se perguntava como sua mãe poderia ficar aqui. Alguns dos elfos também disseram que ficariam aqui. Cassana, você já fez essa escolha. Lin Tian disse: isso é excelente. Se essa for a escolha deles, de agora em diante, eles não serão